Pronto, então vamos começar. Então, só relembrando, nas duas primeiras aulas, na primeira aula, aliás, a gente falou mais sobre as noções básicas, um pouco o que que é o computador, começamos a ver alguma coisa sobre arquitetura, sobre hardware. E na aula anterior a gente viu mais sobre hardware mesmo, mais pesado. A gente viu processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo, todos aqueles componentes, como eles funcionam, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, certo? Ainda superficial, dado ah, tudo que tem ali para saber, é muito conteúdo. Aí eu brinco, né? Eu falo brinco não, né? De fato, isso é verdade. Que cada aula, cada tema de aula que a gente apresenta aqui, a gente poderia fazer um curso só sobre isso, né? De pelo menos um semestre. Ah, Hoje a gente vai sair um pouco dessa parte do hardware, então vendo a parte física do computador, e vamos começar a entrar no software, ou seja, na parte que a gente interage, né? A alma do computador, né? O que faz ele funcionar, os programas, tudo isso. E a gente vai começar pelo sistema operacional, certo? Como eu brinco, né, cada aula poderia dar uma disciplina. No caso de sistemas operacionais, não. No caso de sistemas operacionais, daria duas disciplinas. Literalmente, na faculdade eu tive um ano, né, duas disciplinas sobre este tema. Então, é um tema bem amplo, certo? Mas a ideia aqui é mais básica. A gente só vai ver o que, que compõe o sistema operacional, o que, que ele é, o que, que ele tem que fazer, de uma forma superficial mesmo, só para ter uma ideia de como funciona. Mas o que ele faz, o como em si a gente não vai se aprofundar muito, porque isso é mais difícil, é mais conteúdo. E isso na primeira parte da aula. Na segunda parte eu vou tentar fazer algo um pouco mais prático. É difícil por videoconferência, né? Mas eu vou mostrar algumas coisas na prática para vocês, né? De como a gente interage com o Windows, bem basicão. E aí vocês ficam livres para me fazer perguntas, tipo assim, como que faz isso, como faz aquilo, e na medida do possível a gente vai solucionando isso, certo? Pensando em concurso, né, que é uma das nossas propostas com esse curso. Infelizmente cai um pouco pesado algumas questões específicas que às vezes eu não sei responder também, porque é bem específico, né? Duro de concurso é isso, é muita decoreba, é muita coisa que no dia a dia a gente não é tão importante, mas infelizmente cai nas provas. Mas a gente vai dar uma olhada em tudo isso aqui. Essa é uma aula, inclusive, que eu trouxe menos questões, justamente porque a maioria das questões são muito específicas e eu não quis entrar tão fundo nisso, porque a gente precisaria de várias aulas. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Fazer uma introdução primeiro sobre sistemas operacionais, falar o que que é, qual que é a definição, né? Como que a gente pode definir um sistema operacional, trazer alguns exemplos, né? Muitos que a gente conhece, e aí já entrando melhor, né? Definindo algumas coisas, a gente fala de tipos de sistemas operacionais, responsabilidades, ou seja, o que que um sistema operacional faz, quais são as responsabilidades dele. Vamos entrar nas partes dele, então vamos falar do kernel, gerenciador de processo, de recursos, de memória, de arquivos. E, né, na segunda parte da aula a gente vai falar um pouco do Windows. Eu não vou mostrar muito os slides de Windows, vou mostrar mais na prática e os slides vão ficar mais para consulta. Talvez com exceção no final das teclas de atalho e algumas questões que eu trouxe. Tudo bem? Então, esse é o resumo do que a gente vai ver hoje. Então, né, começando pela introdução. Como a gente comentou até nas aulas anteriores, a gente pode separar, né, ver o computador como separando ele entre hardware e software. Hardware, como a gente viu nas aulas anteriores, é a parte física, são as peças, são os componentes, né, aquilo que você toca. E o software é, entre aspas, né, a alma do computador. É como se o hardware fosse o corpo e o software a alma, ou seja, são os programas, toda a parte lógica do computador que você não toca, você não vê. Ele está instalado na máquina, nesses componentes, e é o que faz ele funcionar, certo? Então, tudo que você vê na tela aí é o software, os programas que você interage, que você mexe, são os programas do computador. E dentro do software, a gente ainda poderia separar em duas camadinhas, né? Então, eu peguei a parte do software e separei em mais duas, ou seja, olhando dentro do software. A gente tem o sistema operacional e as aplicações. As aplicações são os programas que você vai usar, né? Então, o navegador de internet, como o Google Chrome, os programas do pacote Office, como o Word, o Excel, jogos, aplicativo de assistir filme, tudo isso entra como aplicação. Né? No celular a gente chama de aplicativo, no computador a gente chama de programa, mas essencialmente é a mesma ideia. Mas, antes das aplicações, a gente precisa, é um componente essencial do computador, um sistema operacional. Qual que é a função dele? Né? Duas funções principais, assim, tentando resumir grosseiramente.
Uma é fazer a interface com o usuário. Né? O usuário não tem que se preocupar se um programa está na memória RAM, se ele vai para o processador, como vai. E quem permite essa abstração que a gente fala, ou seja, o usuário não ter que se preocupar com isso, é o sistema operacional. Ele vai facilitar o uso do usuário ao computador. Mas ele também serve como interface para as aplicações. Ah, isso é mais pensando no lado do programador, por exemplo, né? O programador é quem vai fazer os programas, mas a gente também não quer sofrer muito. O que eu quero dizer com isso? A gente não quer se preocupar tanto com o que a gente chama de programação de baixo nível, que é aquela que se preocupa a nível de hardware. Então, por exemplo, quando eu faço um programa em uma linguagem de alto nível, eu não quero me preocupar se uma certa variável que eu crio para armazenar um dado está na posição X da memória, se eu tenho que levar ela para o HD depois, trazer para a memória de volta, trazer para o cache, depois levar para o processador, para o registrador tal, essa parte é complicada, é chato. A gente pode fazer programação desse tipo, que a gente chama de baixo nível. Os primeiros programadores tiveram que fazer isso, mas o sistema operacional oferece para a gente uma interface, onde ele, de certa forma, o que ele fala é: olha, eu cuido disso para você. Você só fala, eu quero criar uma variável para salvar um dado, né? Quero salvar um número no computador. E eu me viro como isso vai funcionar. Então, essas são as principais funções do sistema operacional. No fundo, o que ele vai fazer? Ele vai facilitar a nossa vida, tanto para quem desenvolve o programa, quanto para quem só usa. Então, um, um outro diagrama, né, aquele anterior eu fiz, esse aqui eu peguei pronto da internet, de um livro, não lembro da onde ele coloca esse sistema de camadas também. Deixa eu só pegar a caneta aqui que fica mais fácil para mostrar. Onde ele coloca aqui embaixo o hardware, em cima o sistema operacional, o software. O software eu não concordo tanto com essa dominação porque o sistema operacional também faz parte do software, certo? Então eu preferia chamar essa camada aqui de aplicações, programas, qualquer coisa. Ou software aplicativo, não sei. E aqui em cima o usuário. Então veja que, né, o usuário conversa aqui com o software e ele poderia conversar com o sistema operacional também. Mas o usuário ele não tem que se preocupar tanto com o hardware, certo? Mesmo as aplicações aqui não se preocupam muito com o hardware. A gente se comunica com o sistema operacional. Essas camadas, essa forma de considerar o computador é visando principalmente facilitar o uso. Certo? Se a gente fosse voltar lá atrás, pensando nos primeiros computadores eletrônicos já, né? Não naqueles mais antigos, já pensando a partir aí de 50, 60. Quando, por exemplo, o Bill Gates fala sobre o seu desejo, não lembro se era o Gates ou o Jobs, na verdade, sobre o desejo de fazer um computador pessoal, ou seja, um computador que as pessoas pudessem ter em casa e usar para si, as pessoas davam risada. Por quê? Computador era difícil de lidar, era próprio para empresas, para universidades, não se via utilidade para aquilo para as pessoas comuns, por assim dizer, tanto pela utilidade da época, do que eles podiam fazer, mas pela dificuldade que era lidar com essas máquinas também. Então, o sistema operacional é uma das principais ferramentas aí que permite facilitar isso. Mas tá, então de fato, o que é o sistema operacional? Como que a gente pode definir? Usando a definição do Tannenbaum, né, que ele tem o livro sobre sistemas operacionais que é bem completo. O sistema operacional é um conjunto de softwares, ou seja, programa. Então não é um programa só, são vários programas trabalhando em conjunto, cujo objetivo é propiciar aos usuários um computador mais simples e mais intuitivo, facilitando o uso de todos os recursos. Então veja que ele tem essa ideia de facilitar. É o principal programa de um computador, já que possibilita que o usuário comande as funções da máquina, e também é responsável por gerenciar os recursos do computador, bem como servir de suporte para a execução de programas de aplicação, e é o responsável por controlar dispositivos de entrada e saída. Ele é o gerente do seu computador, né? O sistema operacional, quem vai realmente operar ele. A gente viu toda aquela parte de hardware na última aula, onde a gente falava dos componentes, o que cada um fazia, mas eles são só componentes eletrônicos. Eles não têm vontade própria, certo? A gente precisa de programas que digam a ele o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, com que dados ele tem que trabalhar. Quem vai fazer isso, essencialmente, é o sistema operacional. Ele que vai gerenciar tudo isso. E vai facilitar para a gente usar e vai facilitar para o programador criar os programas também. Então, ele gerencia o hardware e cria uma interface com o usuário e com o programador. Então, é isso que o sistema operacional faz.
Exemplos de sistemas operacionais, né, para a gente situar melhor de os que a gente já conhece. Bom, o Windows é um sistema operacional, certo? Então aqui eu trouxe, por exemplo, a versão do Windows 10, que é a mais recente. O que a gente está vendo aqui é a interface gráfica dele. A interface gráfica é um dos dispositivos que ele usa para facilitar a interação com o usuário, certo? Se a gente não tiver uma interface gráfica, a gente não está vendo o que está acontecendo dentro do computador. Tem que ter alguma forma de a gente ver isso, né? A gente não consegue olhar, abrir o computador, olhar os componentes e ver a energia elétrica passando e saber o que ele está fazendo. A gente não tem capacidade de fazer isso. Então, uma forma que o sistema operacional tem para a gente entender e ver o que está acontecendo é através de uma interface gráfica. O sistema operacional é muito mais que isso, certo? Ele faz muito mais do que isso, mas essa é uma das principais características e a mais fácil da gente perceber também. Uma versão mais antiga do Windows, o Windows XP, nos computadores da ONG ainda tem vários computadores com essa versão. O que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte: embora mude sim bastante coisa de uma versão para outra, não são mudanças normalmente tão radicais. Por quê? Porque dentro dessa ideia de que ele quer facilitar o uso do usuário, se ele sempre muda muito e é muito complicado, isso fica prejudicado, certo? Então, né, dessa versão antiga para o Windows 10, a versão mais nova, embora tenha mudado muito a interface, você ainda reconhece elementos em comuns, certo? A ideia de ter uma área de trabalho com a barra de tarefas aqui embaixo, o menu iniciar que abre várias opções para você ver todos os programas, para desligar o computador, a hora aqui na direita com alguns aplicativos aqui. Se você olhar no Windows 10, tudo isso se mantém. Você tem a barra de tarefas, você tem o botão iniciar, o menu iniciar onde você vê os programas e outras opções, como desligar, a hora aqui na direita e algumas aplicações, se manteve. Muda um pouco, às vezes quando a gente migra de um sistema para o outro, leva um tempo a gente se acostumar, mas ele tenta manter algumas coisas familiares para que a gente consiga manusear sem muitos problemas. Então, veja, a ideia dos computadores é que não seja complicado, é para ser intuitivo. Mesmo que você não saiba muito, esteja pegando pela primeira vez, que você vá se guiando, ele tenta te ajudar nesse caminho. Na hora que a gente mexer na prática, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Outros, talvez, né, que nem todos tenham contato. O macOS, certo? Esse aqui é próprio dos computadores da Apple, dos MacBook, certo? Então esse aqui, só quem tiver mais dinheiro vai ter tido contato, porque eles são computadores bem mais caros, certo? Ah, e mesmo ele, certo? Como o Windows já criou um certo padrão, o Mac já tinha criado antes também, né? Algumas coisas se mantêm, né? Então você tem mudanças, mas a ideia de usar ícones da área de trabalho, aqui você tem um menu aqui em cima ao invés de lá embaixo, mas muito parecido. Olha a hora aqui no canto, a bateria, o Wi-Fi. Então, algumas coisas se mantêm mesmo entre sistemas operacionais de empresas diferentes. Linux, a gente vai falar mais do Linux na semana que vem. No caso do Linux, a gente tem várias versões, por isso eu coloquei aqui distribuições Linux. Aqui o exemplo Ubuntu, mas também veja, você tem aqui os ícones, o nome embaixo, uma barra de tarefas, essa aqui é do lado, né, ao invés de ser embaixo, como no Windows. O esquema de janelas que a gente vai ver que é próprio do Windows, mas todos os sistemas operacionais usam hoje. Então, muitas coisas são similares de uma versão para outra, para que você consiga trabalhar com todas elas sem tanta dificuldade. O Android, certo? Os nossos celulares também são computadores. Ah, a gente já comentou isso nas aulas anteriores. Então, o Android, por exemplo, é um sistema operacional, o sistema operacional dos smartphones que a gente usa. Não é o único, a gente tem o iOS também da Apple, certo? Coloquei o Android que acho que a maioria tem contato. E ele tem exatamente essas funções que a gente falou. Ele que vai lidar mais com o hardware do celular, as peças do celular. O celular também tem todas aquelas peças que a gente comentou, processador, memória, ah, um pouco diferentes do computador, claro, né? Porque ele tem que ser menor, ele tem que gastar menos energia, então tem algumas arquiteturas próprias, mas é a mesma ideia do computador, né? Muda a tecnologia, mas aquelas ideias se mantêm. E fazendo interface com o usuário, certo? Quando você tem o contato, abre o celular, você vai ver a interface do Android, e as aplicações instaladas nele, tudo bem? Então esse também é um exemplo de sistema operacional. Esse mais antiguinho, certo? Que é o DOS, só para a gente comentar que
Embora a gente associe muito o sistema operacional à interface gráfica, porque é a forma mais fácil de interagir, nos computadores mais antigos, onde era ainda bem mais lento, bem mais fraquinho, você não tinha interface gráfica. Então você tinha sistemas operacionais com interface texto, que a gente chama. O DOS era um exemplo desses. Então tudo que a gente fazia pelo teclado, por comandos, certo? Ou por teclas. Aqui, né, ele estaria iniciando e para você selecionar qual opção você quer iniciar o computador, você vai digitar a opção daquela tecla, né? Então, e para você abrir pasta, abrir um programa, você tinha comandos para fazer tudo isso. Obviamente era bem mais complicado do que interagir com uma interface gráfica, mas é um exemplo de sistema operacional também. Esse bem mais antigo. E agora vamos ver um pouco dos tipos de sistemas operacionais. A gente pode classificar de diversas formas. A gente não vai ver todas aqui, e não vai se aprofundar muito nelas, é só para a gente ter uma ideia. Espera aí que travou aqui. E elas estão muito ligadas à evolução dos sistemas operacionais ao longo da história, ou à aplicação para que ele é feita, né? Então, vamos ver algumas delas aqui. A primeira é que o sistema operacional pode ser monotarefa ou multitarefa. Isso a gente comentou na primeira aula, e acho que na aula passada também. Lembra que a gente tem um processador no computador e ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se ele fosse um núcleo só, lembra que a gente comentou que ele pode ter vários núcleos? Mas vamos pensar que se fosse um núcleo só, ele pode executar um comando por vez, né? Um programa por vez. E aí e quando a gente está trabalhando, normalmente a gente trabalha com vários programas, né? Nesse momento eu estou com o navegador aberto, com a videoconferência, eu estou com os slides abertos, o sistema operacional está fazendo um monte de coisa que eu não estou vendo, então são vários programas. Os mais antigos eram monotarefas, ou seja, eles faziam realmente uma coisa por vez. Então você colocava um programa para executar, ele fazia a função daquele programa, só isso, não executava mais nada até que acabasse e aí você poderia botar outro programa em execução. Os sistemas operacionais mais modernos, né, principalmente os de hoje, são multitarefa. Ele não consegue ainda fazer o processador executar muitas aplicações ao mesmo tempo. O que ele faz, no geral, é trocar essas aplicações muito rapidamente, de forma que a gente tenha a ilusão de que está sendo executado tudo ao mesmo tempo. Então ele pega um programa, coloca no processador, deixa um tempo, fala, ó, espera um pouco, sai daí, dá a vez para o próximo executa um pouco, ele tira e vai fazendo isso para que todos executem, você tem essa ilusão de que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um tipo de classificação. Monousuário ou multiusuário. Monousuário é que uma pessoa só vai utilizar aquele computador por vez, certo? Ou multiusuário, você pode ter várias pessoas usando aquele computador simultaneamente. Eu acho que o Windows até é considerado multiusuário, porque eu acho que você pode configurar isso, não tenho certeza. Mas normalmente a gente usa como monousuário. Mas meu computador ele deixa eu colocar mais de um usuário, né? Mais de uma pessoa, mais de uma conta nele. Sim, mas é uma conta por vez, né? Então, por exemplo, vamos supor que a Suzy tem o computador dela, que tem a conta dela e tem a conta do marido, por exemplo, não sei. Só que vocês não vão usar ao mesmo tempo. Então, ou uma conta está logada ou a outra, certo? Então, isso é monousuário, um usuário por vez. Mas existem computadores que são multiusuários, principalmente servidores, né? Então, antigamente você tinha às vezes um computador central e os terminais, onde os terminais, né, você teriam vários usuários acessando aquele computador ao mesmo tempo e interagindo com ele ao mesmo tempo. Então, o sistema operacional tem que ser capaz de lidar com esse tipo de sistema. Você tem vários usuários, ele vai ter que gerenciar isso de alguma forma, certo? Então, são dois tipos de SO também, duas classificações possíveis. Em lot ou batch, isso aqui está muito associado com a ideia do monotarefa, né? Quando a gente tinha os computadores monotarefa, ou seja, executam um programa por vez, algo que era comum de ser feito era você criar um lote de programas. Como assim? Você configura, tipo assim, olha, eu quero que o computador execute esses programas aqui em sequência. Aí você colocava o lote para rodar e podia tomar um café, podia sair e o computador ficava lá. Quando ele terminava um programa, ele passava para o próximo, certo? Isso era muito comum antigamente. Hoje em dia, isso é usado só em casos muito específicos, ah,
transações que não envolvam interação com o usuário, principalmente. Então isso aqui hoje em dia é só quando você não tem usuário interagindo diretamente. Sistema operacional de tempo real. Não sei se eu comentei, mas sempre que eu coloco SO é só abreviação de sistema operacional, certo? Uma siglazinha. Esse de tempo real é voltado principalmente para aplicações que exijam resposta rápida, né? Por isso a ideia de tempo real. Ah, isso é principalmente em aplicações críticas, como por exemplo, sei lá, você deve ter algum computador em uma usina nuclear controlando toda a parte computacional daquilo, certo? E você precisa de respostas em tempo real, porque às vezes se der algum problema na caldeira, por exemplo, se o computador não agir no momento certo, uma resposta rápida, você pode ter uma complicação crítica, certo? De repente explode a caldeira e pronto, né? Você tem um problema grande. Então, em aplicações críticas, né, usina nuclear, aviação também, em aviões, você precisa de sistemas operacionais em tempo real. Esses nossos, né, eles têm travamento, ou às vezes você coloca um programa para executar, por essa ideia de ser multitarefa e ficar trocando, às vezes ele demora para fazer aquilo. E isso para um sistema, para aplicações críticas, pode ser realmente fatal, ou pelo menos causar muito prejuízo, certo? SO embarcado. Quando a gente fala embarcado, eu não concordo muito com algumas definições que eu encontrei, que coloca, por exemplo, que o Android poderia ser considerado embarcado. Por que eu não concordo? Quando a gente fala embarcado na computação, hoje em dia, a gente fala de dispositivos, computadorzinhos, por assim dizer, que têm função única. Quando a gente fala de computador celular hoje em dia, a gente está falando de computadores de uso, me fugiu a palavra, mas de uso geral, que eles são voltados para várias funções. Então, um computador você pode usar para fazer planilhas, você pode usar para navegar na internet, você pode usar para jogar, pode usar para assistir filme, ou seja, ele é de uso geral. Tem várias tarefas que você pode fazer com ele. Mas existem dispositivos que até podem ser considerados computadores, porque ele tem processador, ele tem memória, toda aquela história, mas que são para fins específicos. Por exemplo, os relógios inteligentes que a gente tem hoje, embora relógio inteligente não, por exemplo, geladeira. Geladeiras mais modernas, elas têm um sistema operacional embutido nelas. Elas têm realmente, são praticamente um computador. Tem funções até mais avançadas. Ainda mais agora que a gente tem falado muito de internet das coisas, onde a gente quer colocar internet e tudo e dar funções inteligentes para tudo. Mas não são computadores para uso geral, certo? Você não vai assistir um filme na sua geladeira, jogar um jogo nela. Embora tenha um computador embutido ali, é para fins específicos, é para controlar a sua geladeira e só. Não é para fazer muitas coisas. Então, nesse tipo de dispositivo, que é para fim único, para um fim só, a gente chama de embarcado. E aí, o sistema operacional que tiver instalado nesse dispositivo, a gente chama de SO, sistema operacional embarcado. Tudo bem? Então é só uma palavrinha aí que eu quis trazer para vocês, porque está se falando cada vez mais disso, principalmente com a ideia de internet das coisas que vem crescendo muito nos últimos anos. Então aqui eu trouxe uma questão, é só porque a gente acabou de falar disso, e que define isso. Então, lendo porque eu sei que pela videoconferência é um pouco ruim de ler, então vou ler para vocês. Os sistemas operacionais, ao longo do tempo, foram desenvolvidos para atender os hardwares e são separados em diferentes tipos. Acho que no texto estava errado. O tipo de sistema operacional conhecido por possuir grandes restrições de consumo de energia e de memória e que, na maioria das vezes, pode realizar apenas uma função, é conhecido como sistemas operacionais de tempo real, computadores pessoais, sistemas embarcados ou cartões inteligentes. Essa eu até vou dar a resposta para vocês porque a gente acabou de falar disso, certo? Eu só quis realmente reforçar essa ideia dos sistemas embarcados. Então a resposta é sistemas embarcados. Então vejo que a ideia principal é essa de realizar uma única função. Ele fala de restrição de consumo de energia e memória, justamente porque normalmente são sistemas menores, né? Então se você tem sei lá, um relógio, né, que controla o batimento cardíaco, coisa do tipo, ele é um computadorzinho, certo? Mas ele é pequeno, ele não fica ligado na tomada, então ele vai ter restrições, principalmente de energia, né, ele vai ter que se virar com aquela bateriazinha que ele tem,
Aí de memória, aí é por questão de custo e tamanho mesmo, né? Do tamanho do dispositivo. E você não quer que ele seja muito caro, você vai ter uma restrição no que você consegue colocar naquele espaçozinho ali. Ok, então a gente viu o que que é o SO, viu alguns exemplos, viu os tipos. Então agora vamos entender um pouco melhor. Quando a gente fala, né, que ele gerencia o computador, tá, ele gerencia o hardware, beleza. Mas o que exatamente é essa gerência? Ou seja, o que que fica em cargo do sistema operacional? O que que ele tem que fazer? Quais são suas responsabilidades? Então, o SO é responsável por, primeiramente, manter o computador e seus periféricos, ou seja, tudo que está conectado a ele, teclado, mouse, monitor e assim por diante, funcionando. Então, o sistema operacional vai gerenciar o hardware. Lembrando, o hardware, as peças, são só componentes eletrônicos. Elas têm a capacidade de fazer alguma coisa, mas precisa de um programa para que elas realmente façam. Então, o sistema operacional é o programa que vai gerenciar todo esse hardware. Gerenciar a execução de processos, né, aqui faltou o D. Então, lembrando, a gente tem programas em execução, certo? E é o sistema operacional que vai gerenciar como que isso acontece. Gerenciar o uso de recursos e dispositivos, a gente vai ver melhor. Memória, gerenciar a memória. Gerenciar o armazenamento de arquivos e realizar a interface com o usuário. Se a gente pudesse resumir, né, grosseiramente as funções do SO, as principais funções são essas: gerenciar o hardware, gerenciar processos, recursos, memória e arquivos e realizar a interface com o usuário. E a gente vai ver cada um desses itens mais especificamente. Então, primeiro o kernel. A gente vai entrar aqui, na verdade, nas partes do sistema operacional, né, as partes básicas dele. O kernel, o núcleo, é o componente central de um sistema operacional, certo? A ideia é realmente de núcleo. Ele contém as rotinas essenciais de um SO. Ele serve de ponte entre os aplicativos e o processamento real de dados feito a nível de hardware. Então, resumindo, o que que é o kernel, o que que é o núcleo? Bom, a gente comentou que o sistema operacional é um conjunto de softwares, ou seja, de programas. O núcleo vai ser aqueles programas, né? Quando ele fala de rotina, rotina é, de certa forma, um programa, né? Uma sequência de instruções. Vai ser a parte principal desse programa. E principalmente a parte que vai ter mais contato com o hardware. O que entra no núcleo, o que não entra, isso variou bastante ao longo da história. Então, né, o que você considera principal? Se você pegar os primeiros sistemas operacionais, tudo era kernel, né? Você colocava o que a gente chama de monolítico. Tudo que fazia parte do sistema operacional era considerado kernel, era essencial, e beleza, isso foi mudando com o tempo. A principal ideia de você separar algumas rotinas, algumas funções, chamar elas de principais e colocar em um componente separado, é porque normalmente são rotinas que a gente chama de críticas, que elas vão lidar com o hardware diretamente. E a ideia é, o seguinte, por exemplo, aqui nesse desenho ele coloca aqui, né, o núcleo, e aí ele coloca outras funções que você tem no computador, a gerência de arquivos, dispositivos, memória, processador, suporte de rede, gerência de proteção, interface gráfica. Lembra que eu comentei que uma das partes do sistema operacional é a interface gráfica, que é aquela que a gente vê, entre outras. O núcleo ele vai conter algumas rotinas que lidam com o hardware que são mais perigosas, assim, isso soa meio mal. Mas é que, por exemplo, quando você lida com memória, alguém vai ter que mexer na memória, salvar algum dado ali, ah, ler esse dado. A gente não pode dar a permissão igual para qualquer programa fazer isso. Por quê? Porque você pode danificar alguma ação, pelo menos. Imagina que você tem um programa que, por algum erro do programador, não vou nem falar de má intenção, de vírus, embora a gente possa pensar nisso também. Mas quando a gente cria um programa, a gente tem os bugs que a gente fala, né? São os erros, porque são códigos longos, é difícil ser algo perfeito. Se você dá total liberdade para um programa, para ele mexer no computador como ele quiser, ou seja, acessar a memória, acessar HD, acessar todos os componentes sem nenhuma restrição, ele pode acabar corrompendo outros programas ou o próprio sistema operacional. Ele vai acessar posições de memórias ilegais ou assim por diante. E isso não é bacana. Então, uma forma de você evitar que isso aconteça é que você coloca que algumas coisas só o núcleo pode fazer. Então, só o núcleo pode estabelecer certas relações diretas com o hardware.
Quando algum outro programa do próprio sistema operacional ou instalado, né, o software aplicativo que a gente falou, tentar fazer aquilo, você vai ter um erro, certo? Então, quando ele quiser fazer certas coisas, ele vai ter que pedir para o sistema operacional. Então, olha, eu quero salvar isso daqui na memória. Ele vai pedir para o sistema operacional e é o sistema operacional que vai fazer isso. E, inclusive, vai falar, ó, aqui você não pode salvar, se for o caso. Tudo bem? Então, a ideia do kernel é muito para proteção. Você coloca o essencial aqui e não deixa que outras pessoas façam a função dele. Se ela precisar de alguma coisa, ele vai ter que pedir para o sistema operacional. Então, é só para a gente entender o que é o kernel. Agora, entrando naquelas funções, né, que ele tem de gerente. A primeira seria o gerenciador de processos. Então, antes de a gente falar, né, de gerenciamento de processos, a gente tem que definir o que é um programa e o que é um processo. São conceitos interligados, mas diferentes. Então, um programa é um conjunto de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada pelo computador. De forma genérica, é isso. Então, né, exemplos de programas, o Word, o Excel, o Chrome, jogos, tudo que está instalado no computador são programas, certo? E um processo é um programa em execução. Então, a diferença aqui é o seguinte: um programa ele está instalado no seu computador, está lá na memória secundária, no HD, certo? Lembra que a gente comentou isso na aula anterior. Mas, a princípio, ele é só um arquivo ou um conjunto de arquivos que tem aquele código, que tem aquelas instruções que definem o programa, mas ele não está em execução, ele só está lá. Agora, quando você quer abrir um programa, você vai lá, clica duas vezes nele, clica direito, clica em abrir, você tem que botar em execução. E aí a gente passa a chamar esse programa em execução de processo. Lembra, o programa em execução, ou seja, um processo, tem que ser copiado para a memória RAM, né? E a partir de lá que ele vai executar. Tudo que está sendo executado está na memória principal, na memória RAM. Então é importante a gente diferenciar esses dois conceitos. Programa é o programa lá que pode não estar em execução e o processo é a partir do momento que você coloca ele em execução. Beleza, e um processo, para ele rodar, para ele funcionar, ele precisa de recursos, certo? Ele precisa de tempo de CPU. Quando a gente fala de tempo de CPU, é que ele precisa ir para o processador para ser executado. E lembra que o sistema operacional fica trocando os processos para que todo mundo execute um certo tempo. Então, se ele tem que executar aquelas instruções, ele precisa de um tempo da CPU para ele. Fala, é minha vez de executar as minhas instruções. Ele precisa de memória para armazenar os dados que ele utiliza e as instruções também. As instruções do programa também vão ficar na nossa memória, na memória principal aqui no caso. Dados, né, os dados dele em si, que vão ficar na memória, que vão entrar pelos dispositivos de entrada. Pode precisar de arquivo, aqui quando ele precisa salvar alguma coisa no HD, a gente vai chamar isso de arquivo. Conexões de rede, dependendo do programa, ele pode ter que acessar a rede, a internet. Então, quando a gente pensa no navegador de internet, por exemplo, é um exemplo simples de aplicação de processo que precisa de conexão com a rede. Isso é um recurso. Entre outros aqui, né? Então, um processo vai precisar de vários recursos. Quando a gente pensa no gerenciador de processos, a gente está mais preocupado com aquele primeiro, que é o do tempo da CPU. Ou seja, a gente vai precisar colocar o processo em execução, ele precisa de tempo na CPU para poder executar. Na prática, os processos em execução em um determinado instante demandam muito mais recursos do que os disponíveis. Na prática, praticamente sempre. Certo? A gente tem muito mais processos que precisam de muito mais memória e muito mais recursos do que o computador realmente tem para dar. Então a ideia disso é que eles vão ter que dividir, certo? E o sistema operacional é que vai gerenciar isso, né? Como que ele vai ser dividido e como que ele vai trocar de um processo para o outro. Então por isso que esse gerenciamento é essencial. E o gerenciador de processos em específico vai controlar quais processos vão utilizar a CPU para serem efetivamente executados. Tarefa conhecida como escalonamento. Essa é uma das coisas que a gente poderia ficar vários dias falando, como que os processos são escalonados. Aqui eu só vou falar o que é a ideia, o que é feito e não exatamente como. Então, para explicar isso, é mais fácil usar esse diagrama, só para a gente ter uma ideia. Então, né, explicando aqui, a princípio eu vou esquecer essa parte aqui do em espera, tá? Vamos ignorar um pouco isso, depois a gente volta aqui.
Esse símbolo aqui é para dizer que isso é um arquivo. Então, a princípio, o seu programa está lá no seu HD, certo? Não está em execução. É um programinha. A partir do momento que você abre esse programa, né, então você está navegando no computador e clica duas vezes nele, por exemplo, você vai abrir aquele programa, então ele vai se transformar em um processo. Então ele vai ser carregado, criando um novo processo, tudo bem? E quando ele tiver carregado tudo, né, ele tem que criar algumas descrições para eles, alguns dados, você vai colocar ele numa fila de pronto. Essa fila de pronto são os processos que estão prontos para serem executados. Eles estão na memória RAM, pelo menos parte deles, para serem executados, está tudo certinho. Ah, ele só não está necessariamente em execução pelaquela ideia de que você tem muito mais processos do que CPU para executar. Né? Se a gente tiver uma CPU de um único núcleo, é um processo por vez. Os de hoje têm de 4 a 8. Ainda assim, são de 4 a 8 processos que podem ser executados ao mesmo tempo. É pouco. Vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou mostrar, quantos processos em execução tem no meu computador nesse exato momento. E é muito mais do que 4, do que 8. Então, nessa fila de prontos, são os que estão prontos para execução, mas talvez não estejam. Meu microfone desligou, perdão, agora está certo. Então a gente tem um algoritmo de escalonamento aqui, que a ideia é o seguinte: ele que vai decidir qual programa vai para a CPU para ser executado dessa fila de prontos. E é ele também que vai tirar a execução quando for o momento. Então, qual que é a ideia? Ele vai pegar um processo, vai colocar em execução, depois de um tempo ele tira, coloca outro, depois de um tempo ele tira, coloca outro, e vai fazendo assim de forma que todo mundo execute. Como ele faz isso? Isso que é mais complicado, tem diversos problemas, mas a gente só precisa saber que é isso que ele faz. Ele pega processos aqui do pronto, coloca em execução e ele tira de execução para trocar e colocar outro. E ele faz isso até que o programa termine de executar, certo? Um programa vai, em algum momento vai terminar e aí ele é encerrado aquele processo, certo? Ah, voltando aqui para o em espera, né, que eu estava ignorando isso. A ideia do em espera é que em dados momentos o seu programa vai ficar pausado, por assim dizer, por algum determinado motivo. Né? Ele coloca aqui espera por evento ou I/O. I/O aqui seria entrada ou saída. A entrada e saída. Principalmente, por exemplo, quando um programa pede entrada do usuário, por exemplo, ele quer que você digite uma certa informação. Né? Digite um número, por exemplo. Até que você digite aquela informação, ele não pode fazer nada. Certo? Ele está esperando o usuário dar alguma informação para ele, sem a qual ele não pode fazer nada. Então, enquanto ele está esperando, ele é colocado em espera, certo? Não adianta eu dar tempo de processamento para ele, porque ele não tem que fazer nada naquele momento. Só quando o evento I/O for concluído, ou seja, o usuário, por exemplo, digitar aquele dado. Isso pode acontecer de forma invisível para nós também. Por exemplo, esse I/O, eu falei com um exemplo que o usuário digitar. Mas pode ser, por exemplo, um programa tem que consultar, tem que abrir um arquivo do HD. Lembra que o HD é bem mais lento que a memória principal, é bem mais lento que o processador? Então pode ser que isso demore um pouco para acontecer. E se ele ficasse na CPU nesse momento, ele ficaria ocupando um tempo lá que poderia estar sendo usado para outros programas. Né? Então ele está lá morgando, entre aspas. Ele está lá esperando o HD enviar o dado, não envia, enquanto isso ele não faz nada. A CPU ociosa não é legal, isso deixa o computador mais lento. Então o que se criou para isso foi essa ideia de em espera, que enquanto um processo está esperando algum evento ou alguma entrada e saída, seja do usuário, seja do HD ou algum outro componente, ele sai de execução, fica em espera, ele não pode ser executado nesse momento. Quando isso é concluído, ou seja, o usuário digitou o dado ou o HD terminou de mandar o dado para ele, aí sim ele volta para a fila de pronto e pode ser executado novamente. Então é isso que fica acontecendo no seu computador o tempo todo. Você tem processos prontos que podem entrar em execução, o SO vai lá e tira, de vez em quando ele entra em espera, e quem gerencia tudo isso daqui é o sistema operacional. Quem faz isso é o SO. Gerenciador de recursos. Então, ainda pensando nos processos, a gente falou principalmente de tempo de CPU ali, ou seja, quando que o processo vai para a CPU para ser realmente executado. Mas não só isso, processos também vão pensar em recursos, principalmente recursos de hardware aqui. Então, por exemplo,
Vamos ver se eu coloco aqui. Não, por exemplo, o programa pode precisar do HD, ele pode ter que abrir ou salvar algum arquivo no HD. Ele pode precisar do vídeo, né, do monitor, da placa de vídeo. Ele precisa exibir alguma coisa para o usuário. Ele pode precisar de recursos de rede. Tudo isso, né, enviar ou receber alguma coisa na internet. Tudo isso são recursos e também é o SO que vai controlar como que esses recursos são distribuídos. Em especial, a gente tem que se preocupar com isso daqui. Ó. Existem dois tipos de recursos. Os preemptíveis podem ser retomados de processos ao quais foram alocados, ou seja, se um processo pegou aquele recurso, você pode tirar dele e passar para outro, sem nenhum problema. Ou você pode ter vários processos usando aquele mesmo recurso, sem nenhum problema também. Mas tem os não preemptíveis, que são aqueles que não podem ser tomados de processos aos quais foram alocados, até que eles se disponibilizem aquele recurso. Ou seja, eles falam, ó, terminei de usar, agora outros podem usar. Dando um exemplo que fica fácil de entender por que existem esses dois. A impressora, por exemplo, ela não é preemptível. Por quê? Ela é alocada a um processo em algum momento, certo? Você manda imprimir alguma coisa. Então, você está no Word e manda imprimir aquele documento, ou seja, a impressora foi alocada àquele processo do Word que você estava executando. Digamos que você abra outro arquivo, um PDF, por exemplo, e mande imprimir também. Até que o arquivo do Word termine de imprimir, ele não pode ser alocado ao PDF, certo? Porque senão, se fosse igual a CPU, a CPU ela é preemptível, porque você pode ficar trocando, ela é compartilhada entre todos os processos, e você pode tirar a CPU de um processo, colocar outro, sem nenhum problema. Né? O SO cuida do gerenciamento para que isso não tenha problema. Agora imagine que isso pudesse ser feito com a impressora. Então, você tem dois arquivos imprimindo ao mesmo tempo. É mais ou menos como se você, em parte da folha, imprimisse um pedaço do primeiro processo de um documento, aí na segunda parte da folha você imprime do outro, fica todo intercalado. Não faz sentido, certo? Ou você imprime uma página de um processo, uma página de outro e junta tudo ali. Não dá certo, não funciona. Então, por isso, a impressora é não preemptível. Ela é alocada a um processo por vez, ou seja, o processo pega a impressora para ele, imprime tudo que tem que imprimir, todas as suas páginas, e só então se desfaz dele e deixa livre para outro processo usar. Né? E outros dispositivos têm essa mesma característica. Então, por isso, né, por essa ideia, para um processo utilizar um certo recurso, ele precisa primeiro requisitar, ou seja, né, ele indica que ele quer usar aquele recurso. Depois disso, ele usa de fato, ou seja, ele faz o que tem que fazer, imprime um arquivo, salva um arquivo no HD, depende do recurso que está sendo utilizado. E por fim, ele libera. Tipo, agora eu não preciso mais desse recurso, outro pode usar no meu lugar. E uma coisa que cai bastante em concurso também, e é consequência disso que a gente acabou de falar, são os deadlocks, certo? É muito termo, eu sei, mas aos poucos a gente vai se acostumando com essa terminologia da informática. Deadlock, se a gente fosse traduzir, é como se fosse algo como bloqueio mortal. É um termo um pouco dramático até. É uma situação na qual um processo está esperando por um evento que jamais ocorrerá, ficando bloqueado para sempre. Existem vários tipos, acho que não vários, acho que dois tipos de deadlock. O que eu dou de exemplo que eu acho mais fácil é o deadlock de recurso. Então lembra que a gente falou que tem recursos que não podem ser tirados de um processo até que ele libere, certo? Então, uma coisa que pode acontecer é, por exemplo, um processo A detém um recurso 1, qualquer coisa aqui, e precisa do recurso 2 para prosseguir. Então, aqui ele está com um recurso já alocado para ele, mas ele precisa de outro. E vamos imaginar que a gente tem um processo B, ou seja, um outro processo, que detém esse recurso 2, mas ele precisa do 1 para prosseguir. Então, a gente está em um esquema de espera circular. O que está acontecendo? Você tem um processo com um recurso, mas ele precisa de outro, sem qual ele não pode continuar. E esse recurso que ele precisa está em um outro processo, o processo B, só que esse processo precisa do recurso 1 que está com A. Ou seja, um está esperando o outro. Um não libera o recurso, mas precisa do outro. Então eles nunca vão continuar. Eles estão travados para sempre. Né? Um precisa do outro terminar para continuar, mas um não consegue enquanto o outro não terminar. Então esse esquema circular, né? O A precisa do 2, mas o 2 está com o B, mas o B precisa do 1 que está com o A, essa espera circular
nos dá esse deadlock, esse bloqueio mortal. Então esses dois processos estão travados e eles não vão conseguir continuar nunca, certo? Não importa quanto tempo você espera, eles nunca vão continuar. O SO tem que pensar nesse tipo de coisa. Ele deve prevenir a ocorrência desses deadlocks. Não é possível evitar 100% das vezes. Isso é um dos exemplos que vai fazer que os processos travem, certo? Tem vários motivos para um processo travar, mas um deles é o deadlock, certo? Então, às vezes o programa trava tudo, não está respondendo, você tem que fechar aquele programa, aquele processo. Pode ser que tenha sido por causa de um deadlock que o SO não conseguiu evitar, certo? Então ele ficou nesse esquema de precisar de um recurso que está com outro processo e o processo não libera e aí ele fica travado nessa espera. E são quatro estratégias básicas que o SO usa para evitar, a gente não vai ver a fundo elas, porque é bem mais chato mesmo. Mas a ideia é que ele, primeiro ele tenta prevenir e evitar o deadlock, certo? Para que não aconteça. Mas como ele tem casos que vai acontecer mesmo, ele tem que ter forma de detectar, ou seja, saber quando aconteceu, e talvez recuperar, né? Então, se um processo trava, um medo que se pode ter é de perder todo aquele trabalho que você estava fazendo. Então, a ideia de recuperar é de tentar salvar aquilo de alguma forma. Em certos casos, não tem jeito, você tem que matar aquele processo, que é tirar ele de execução, e você perde o que estava sendo feito, ou parte disso, pelo menos. Aqui eu coloquei uma questão de deadlock, mas é mais para a gente ver que tem questões que, mesmo que a gente não saiba tudo do que está se falando ali, aqui ele dá alguns exemplos mais específicos que a gente não viu, mas por eliminação a gente consegue saber qual que é a resposta certa, mesmo sem ter visto tudo isso, né? A gente vai ver isso. Então eu vou ler para vocês, esse eu vou deixar vocês responder, mas no final eu explico qualquer coisa. Então, lendo para vocês aqui. Os sistemas operacionais modernos possuem diversos mecanismos para a detecção e tratamento de situações de deadlock, esse bloqueio mortal que a gente acabou de falar, e vejo que aqui ele está falando de detecção e tratamento, ou seja, não de você evitar, mas se aconteceu deadlock, o que ele faz a partir disso. Então já aconteceu, como eu detecto e como eu trato. Assinale a alternativa que não apresenta um destes mecanismos de detecção e tratamento. Alternativa A. O sistema irá escolher criteriosamente um processo e o terminará. Se a situação de deadlock não for resolvida, outros processos serão eliminados até que tudo esteja resolvido. Alternativa B. Os recursos são retirados dos processos e entregues aos outros até que o deadlock seja eliminado. Alternativa C. Os processos podem ser capazes de detectar um deadlock e voltar ao estado de execução anterior antes de pedir um recurso. Ou alternativa D, lembrando que a gente quer que não apresenta mecanismo, certo? Aqui não está certa. Alternativa D, um processo que detém um recurso fica esperando pela liberação de outro recurso, eliminando assim o deadlock. Vou deixar vocês tentarem responder. Lembrando que de fato a gente não viu tudo isso, aqui é bem mais específico, mas tem um detalhezinho aí que, dentro do que a gente já viu, daria para responder por eliminação. Alguém chuta, palpita? Eu fico com a D. AD? Certinho, Suzy. Um É, né? processo. Isso mesmo. Por quê? Só explicando. O que ele está falando aqui não faz sentido, porque o deadlock é o quê? É quando um recurso está esperando um processo que. Inverti as palavras. Quando um processo está esperando um recurso que nunca vai ser liberado, certo? Então, o que ele está falando é justamente, fique esperando. Fique esperando o quê? Nunca vai acontecer. Nunca vai ser liberado. Então, está em contradição com o próprio conceito de deadlock. Se isso fosse acontecer, então você não tem deadlock. Se em algum momento aquele recurso vai ser liberado, mesmo que demore, mas vai ser liberado, não tem deadlock. Então, por isso que está errada. As outras, né, só comentando, por cima, né, a gente não quer entrar muito específico nisso, mas são alguns mecanismos que o sistema usa. Elas são um pouco drásticas, talvez, mas não tem muito o que fazer. Então, a primeira é, ele mata os processos. Né? Você tem um processo esperando o outro, ele começa a
destruir aqueles processos, né, terminar eles. Com isso, vai liberar os recursos que ele estava usando, que talvez os outros estivessem esperando. Então, ele tenta, quando ele fala criteriosamente, é que ele tenta matar um mínimo de processos. Então, ele vai ter que estabelecer critérios de qual processo escolher. Mas nem sempre basta um só, certo? Então, se não bastar um só, ele vai eliminando o processo até que acabe o deadlock. A outra alternativa é tirar um recurso daquele processo. Então, você não mata o processo, mas você tira aquele recurso dele. Isso pode dar um problema para o processo, mas é aquela história, não tem jeito. Então, vamos supor, por exemplo, se fosse a impressora, de repente a impressão para no meio. Tá? Fala assim, ó, tive que tirar a impressora desse dispositivo e aí dá algum erro lá. Então, sim, são problemas, mas pelo menos resolve o deadlock. Os processos podem ser capazes de detectar um deadlock e voltar ao estado de execução anterior antes de pedir um recurso. Então, comparado aos anteriores, esse é o menos drástico, né? Então, a ideia é volta um pouco. Tipo, olha, você pediu o recurso aqui, deu problema, então volta alguns passos, espera um pouco e depois continua. Então a ideia desses tratamentos é mais ou menos essa. Mas veja que mesmo a gente não tendo visto esses mecanismos, daria para responder só sabendo que é um deadlock, a gente veria que a D não faz sentido com esse conceito. Beleza, respirar um pouco, a garganta está até seca já. Gerenciador de memória. Então a gente viu o de processos, que se preocupava muito com a CPU, o de recursos, que se preocupava muito com a parte de hardware, como HD, impressora, vídeo, som, internet. Mas a gente também é importante o gerenciamento de memória. Tanto memória como CPU são considerados recursos, mas digamos que eles são uma categoria especial, certo? Todo processo precisa e eles precisam de um cuidado mais especial que os outros recursos. Quando a gente fala de memória, nesse caso a gente está falando da memória principal, a memória RAM. Lembra, tudo que está em execução fica na memória principal, fica na memória RAM. A gente viu isso na aula passada sobre hierarquia de memória, tudo isso. Porém, nesse processo, outras memórias podem ser necessárias e também vão entrar um pouco nesse esquema. Como a gente acabei de falar, processos e execuções devem estar na memória principal, com suas instruções e dados necessários. Porém, muitas vezes, eu digo praticamente sempre, não cabem todos os processos ao mesmo tempo na memória principal. Por isso, essa tarefa exige um esforço de gerência significativo por parte do SO. Não é fácil. Diversas estratégias são adotadas para o alongamento de memória, em especial destacam-se atualmente a segmentação, paginação e memória virtual. Também são temas bem extensos, mas eu vou resumir só a ideia do que essas coisas fazem. Segmentação e paginação, basicamente o que a gente vai fazer é dividir o nosso programa em blocos, né? Então, você tem as instruções de um programa. Um programa pode ser um arquivo grande, são várias instruções dependendo do programa. Né? Alguns chegam a milhares, milhões de linhas de código. Se o programa está em execução, ou seja, ele é um processo, esse código precisa estar na memória. Mas veja, se todo programa tem códigos longos, não vai caber tudo isso na memória. Né? Às vezes um programa inteiro pode não caber na memória, mas vamos supor que um programa inteiro caiba na memória. Se você coloca ele inteiro e você tem muitos processos em execução, você vai ter que ficar trocando o tempo todo. Lembra, está tudo no HD, mas você precisa trazer para a memória RAM quando for executar. Se você pode trazer o código inteiro, beleza. Mas quando você vai executar o outro programa, você vai ter que trocar. Então, você pega o programa do HD de novo e joga na memória RAM. Isso não é legal. Por quê? Lembra que o HD é lento comparado à memória principal? Então a gente quer evitar acessar o HD, acessar só quando for necessário. Uma ideia para fazer isso é o quê? Divida os programas, ou seja, o código de cada processo, em blocos. E você traz só os blocos necessários para sua execução. Você não traz tudo. O que você ganha com isso? Você consegue colocar mais processos em execução na memória principal. Você coloca blocos menores de cada programa e aí você troca o bloco quando precisar. Olha, eu preciso da próxima instrução que não está nesse bloco. Aí sim você acessa o HD e troca aquele bloco. Mas você diminui muito o acesso ao HD, tendo muito mais informação, ou melhor, informações de muito mais processos na memória principal. A memória virtual, ela vai auxiliar isso, né? Porque ainda assim, veja, não vai caber tudo na memória principal.
ele vai ter que ficar fazendo trocas com o HD em certo momento. A memória virtual usa um espaço do HD mesmo, ou seja, da memória secundária, para, digamos, criar uma memória maior, onde vão ficar esses blocos e você fica trocando com a memória principal quando precisar. Então a gente não vai entrar muito mais a fundo nisso, mas basicamente é como que o SO usa essa hierarquia de memória que a gente estudou na aula passada para adequar os processos, ou seja, como ele aloca a memória aos processos da forma mais eficiente possível, né? De uma forma que o computador seja rápido, todo mundo execute, todo mundo fique feliz, tranquilo. Então essa é a ideia do gerenciador de memória. Ah, beleza? Gerenciador de arquivos. Beleza, então aqui é um caso específico pensando de como que o computador vai salvar, os processos vão salvar dados na memória secundária, certo? Aqui a ideia, quando a gente quer salvar na memória secundária, a gente quer salvar os dados persistentes. Lembra que tudo que fica na memória principal vai ser apagado, ela é temporária. Se você desligar o computador, ela apaga inteira, perde tudo. Então aquilo que tem que persistir, aquilo que tem que ficar salvo, tem que ficar na memória secundária. E a gente precisa do gerenciador de arquivos para controlar como que isso é feito. Então, primeiro, aqui que é como a gente pode definir um arquivo. Aqui de uma forma formal, bem bonitinha, né? Então, o arquivo é uma abstração de uma forma para persistir os dados. Veja, a ideia é a persistência dos dados. Um arquivo é uma unidade lógica. Esse lógica é só para dizer que é software, né? Não é físico, é algo próprio do computador do sistema de arquivos e é constituído de informações logicamente relacionadas, podendo conter programas executáveis ou dados que sejam gerados ou manipulados por esses programas. Ou seja, arquivos podem ser programas, as instruções do programa, ou podem ser qualquer coisa. Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser vídeo, números. Tudo isso pode ser salvo como arquivo. Diretório, né, quando a gente fala de arquivos, surge o conceito de diretório, é uma abstração para um agrupamento de dados. Um diretório serve como repositório, unidade de organização, para os arquivos em um sistema de arquivo. Um exemplo de diretório que a gente usa bastante são as pastas no Windows. Então, o diretório é simplesmente uma forma que a gente tem de organizar os arquivos. Imagine que a gente tivesse tudo espalhado no HD, tudo em sequência. Você tem um programa, você tem suas fotos, você tem seus textos, tudo num lugar só, uma bagunça. Certo? Para você encontrar alguma coisa ali, fica difícil, fica complicado. Então, o que a gente faz é essa criação de pastas, de diretórios. Você coloca, o próprio sistema operacional já cria algumas por padrão. A gente vai ver elas também. Então, você tem pastas com documentos, pastas com imagens. Aí, dentro da pasta com imagens, você separa as fotos do Natal, as fotos do Ano Novo. Você vai criando pastas para isso. Então, essas pastas a gente pode chamar de diretório e é uma abstração para agrupamento de dados, ou seja, esse agrupamento desses arquivos. Então veja que é só uma definição bonitinha, formal, de algo que é até simples. Quais são os objetivos de um gerenciador de arquivos, de forma geral? Propiciar o armazenamento de informações a longo prazo, lembra, persistência de dados. Permitir armazenar uma quantidade muito grande de informação. Então a ideia é que a gente quer armazenar o máximo possível, então ele vai ter que fazer isso de uma forma inteligente. Persistir a informação ao término do processo que a usa. Então, o processo está usando aquele dado, quando o processo termina, você não quer que aquele arquivo seja perdido, certo? Então, ele tem que persistir. Permitir que múltiplos processos acessem a informação concorrentemente. Então, esse aqui é quando a gente tem arquivos que vão ser usados por mais de um processo. Então, tem que ter alguma forma de controlar esse acesso, principalmente se eles forem modificar aquele arquivo. A gente tem que se preocupar com isso. Quer dizer, o gerenciador de arquivos tem que se preocupar com isso, a gente não. O sistema de arquivos pode ser usado para controlar como os dados são armazenados e recuperados, para gerenciar o acesso tanto ao conteúdo de arquivos como dos metadados sobre esses arquivos. Metadados, né, só para explicar, a gente chama de dados sobre os dados, ou seja, você tem um dado, você tem um arquivo, uma imagem. Essa imagem ela tem metadados. O que são esses metadados? São dados que descrevem ela de alguma forma. Por exemplo, qual que é o tamanho dessa imagem? Qual que é o sistema de cor? Qual que é o sistema, qual que é a extensão dela? São dados que é importante principalmente para o computador, certo?
Como que o computador sabe que aquilo é uma imagem? Como ele sabe qual que é o tamanho dela? Como que ele sabe como que ele tem que exibir ela? A gente não se preocupa muito com isso, mas o computador precisa de dados sobre isso. Esses dados sobre a imagem ou sobre qualquer outro tipo de arquivo, a gente chama de metadados. E o gerenciador de arquivos tem que se preocupar com isso. E para organizar o espaço de armazenamento e garantir confiabilidade e eficiência no acesso dos dados. Então, resumindo, o gerenciador de arquivos é quem vai se preocupar com como os arquivos são salvos no seu HD, por exemplo, SSD, como eles são acessados, modificados, e ele tenta fazer isso de forma eficiente, ou seja, rápida, e também aproveitando bem o espaço do HD. Se a gente fosse entrar mais a fundo nisso, um problema que pode haver no HD, se isso não for bem feito, é o problema da fragmentação. Ah, digamos que o HD não salve tudo em sequência. Você pode ficar buracos, por exemplo, você tem, pensando que seja um vetor, como que eu posso definir isso, além de um vetor? Imagine que assim, você tem espacinhos onde você salva os arquivos, certo? Se isso não for feito sequencialmente, digamos que tem algo salvo no espacinho, aí você tem um espaço vazio e algo salvo no espaço seguinte. Você pode ter vários espaços no seu HD, de forma que você fala, eu tenho bastante espaço livre, eu quero salvar um arquivo grande agora. Beleza. Mas mesmo que você tenha muitos espacinhos, de forma que você tenha bastante espaço disponível ainda, talvez esse arquivo que você quer salvar não caiba em nenhum desses espaços, certo? Então, mesmo que você tenha espaço, você não consegue encaixar ele em nenhum espaço vazio, porque são todos menores. Esse é um problema de fragmentação, certo? O gerenciador de arquivos tem que se preocupar para não deixar isso acontecer ou saber o que fazer quando acontecer. Então, pensando em eficiência tanto em velocidade, como em conseguir armazenar o máximo de informação possível. Lembra, é um dos objetivos dele. E confiabilidade, a ideia é a seguinte: quando você salva um arquivo no HD, lembra que eu falei da história do kernel que está preocupado com você não dar permissão para todo mundo, para as pessoas, para nem todo mundo conseguir acessar certas coisas e principalmente modificar. Imagina que você salva uma foto, você não quer abrir ela uma semana depois e descobrir que algum processo corrompeu ela. Ele teve algum erro e modificou aquela posição do HD que estava a sua foto. E na hora que você abre a foto, ela está corrompida ou está toda com as cores trocadas, não sei. Então, o gerenciador de arquivos tem que garantir confiabilidade, ou seja, que os seus arquivos vão se manter íntegros, certo? E não vão ser acessados e modificados indevidamente por outros processos, certo? Você também não quer que um programa qualquer pegue a sua foto e mande para um servidor na internet sem você saber ou coisa do tipo, certo? Então, são questões que o gerenciador de arquivos tem que se preocupar. Existem vários sistemas de arquivos. O Windows, principalmente, usa o FAT32 e o NTFS. O HD, normalmente, é sempre formatado em NTFS hoje em dia. Eu só quis trazer os nomes deles aqui por extenso para a gente ver como o pessoal da computação é criativo às vezes, né? O FAT32, por exemplo, o FAT aqui é de tabela de alocação de arquivo, certo? Traduzindo a sigla. O NTFS não significa nada, né? Porque, ó, nova tecnologia de sistema de arquivos. Então, quando se criou essa nova tecnologia, acho que ninguém soube que nome que dá. Então, simplesmente falou, nova tecnologia de sistema de arquivos. E a gente usa a sigla, acha que significa alguma coisa, assim, mas não. Ah, então, nós da computação, a gente programa, a gente faz tudo isso, mas na hora de ser criativo, a gente peca um pouco. Então, como é, são muitos termos, mas só para a gente ter uma ideia de que às vezes eles não são nada demais. Aqui é mais do Linux, na verdade, o ext3, o ext4. Então, isso aqui são sistemas de arquivos, são esses gerenciadores que vão lidar com tudo isso que a gente acabou de falar. Uma questãozinha sobre essa parte de arquivos. Então, vou ler para vocês. Um sistema operacional é formado por um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema computacional, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Resumindo o que é o SO, certo? Como a gente falou no começo da aula. Gerencia o computador e faz uma interface com o usuário. Quando o computador é ligado, ocorre o carregamento do sistema operacional, que está normalmente em 1, para 2. Complete corretamente as lacunas 1 e 2, respectivamente.
Então o que ele está perguntando é onde o SO está antes de ser ligado, certo? Ele está salvo em algum lugar e para onde ele é carregado. De onde ele está, para onde ele vai. Alternativa A, no HD para a memória RAM. B, na memória cache para a memória RAM. C, em CD para a memória ROM. D, em DVD para a memória cache. Ou E, no HD, no disco rígido, para a memória cache. Algum palpite? Na E? Na E? Não. Não? Ah, em parte, a primeira parte sim, ele está salvo no HD, no disco rígido, Sim. mas ele não vai para cache. É que eu pensei que a cache fosse a memória secundária lá. Não, né? Não. Posso falar então? Pode. A resposta é A. Então, isso, Ah, certinho, Mari. Mari mandou aqui no chat. Ele fica no HD e vai para a memória RAM. Só explicando o porquê, né? Tudo que está salvo, aquilo que persiste, mantém o que quando você desliga o computador, fica no HD. Os seus programas, os seus dados e o próprio SO, o próprio Windows, por exemplo. Ele está salvo no HD. E tudo que está em execução vai para a memória RAM, certo? É a memória principal. Então ele sai da memória secundária, no HD, e vai para a memória RAM. Ele não sai, né? Ele faz uma cópia, ele não vai sair do HD, ele continua as instruções lá, mas ele é copiado para a memória RAM para ser executado. Na prática, ele é copiado em partes, aquele esquema de paginação e segmentação que a gente falou do gerenciamento de memória. Mas então, para ser executado, ele tem que ir para a memória RAM. Por que não é a E? A E, a primeira parte está certa, ele está no disco rígido, é a mesma coisa de HD. Mas a cache, lembra, é aquela memória que fica entre a principal e o processador. A memória cache ela é auxiliar, ela é só para acelerar, porque a memória principal, por mais que ela seja rápida, ela não é tão rápida como o processador. Então você coloca uma memória menorzinha no meio, onde ele copia algumas coisas para evitar acesso à memória principal. Então a cache ela é uma memória auxiliar, na verdade. Ela trabalha junto com a principal para acelerar esse processo. Mas então assim, o SO até vai passar pela cache em algum momento nesse processo que ele faz para agilizar. Mas a princípio ela vai para a RAM, né? A primeira coisa que ela vai fazer é ir para a memória principal. Tudo bem? As outras ele bagunça bastante coisa, né? Aqui ele coloca na cache para RAM, na cache nem cabe muita coisa. Em CD e DVD, bom, ninguém fica com CD e DVD o tempo todo no computador, então aqui já daria para dizer que o SO não pode estar no CD ou no DVD. A gente pode até instalar o sistema operacional pelo CD ou pelo DVD, quando a gente vai formatar o computador, mas quando a gente instala, quando a gente formata, a gente coloca ele no HD, certo? Então, nesse caso aqui, a gente teria que ficar com o CD e com o DVD sempre do sistema operacional, então assim, não faz sentido. Então, é a letra A. Tudo bem? Agora a gente entra um pouco no Windows. Aqui eu vou só mostrar os primeiros slides, depois já vou uma parte um pouquinho mais prática, né, mostrando aqui algumas coisas no computador. Então, o Windows é o sistema operacional da Microsoft, criado por Bill Gates nos anos 80. Ele é um sistema operacional em janelas, né? Janelas em inglês é Windows, daí que vem o termo, que permite o usuário se comunicar com o computador, né? A definição aí de SO. A princípio era apenas uma interface gráfica que rodava em cima do DOS, mas se tornou um verdadeiro sistema operacional a partir do Windows NT. Lembra que a gente falou do DOS no começo da aula, que é um sistema operacional antigo de interface texto? Então, quando o Windows saiu lá nos anos 80, ele não era um sistema operacional ainda. Ele era só um programa que rodava em cima do DOS que te dava uma interface gráfica. Então, era mais amigável, né? Era melhor do que você trabalhar só com a parte de texto como era.
A partir do Windows NT, que eu acho que é nos anos 90 que sai essa versão, é que aí ele se torna um sistema operacional independente e deixa de depender do DOS, embora até hoje ele tenha algumas funções do DOS no prompt de comando, ambos da Microsoft, né? Então aqui eu mostrei algumas versões lá do Windows, aqui mostrando, né, as mais antigas, só para a gente ver. Esse aqui é o Windows 1.0, então lá o primeiro. Aqui ele até falando, né, MS-DOS embaixo, né, falando que ele rodava em cima do DOS. Então vejam como mudou desde então. Mas ele já tinha esse esquema de janelas, né? Janelas é porque você tem o DOS, principalmente, era monotarefa. Ele rodava um programa por vez. A partir do Windows surge essa ideia de os programas rodando em janelas. Então você pode ter uma janela aqui, por exemplo, com o relógio, uma janela aqui com o joguinho, né, o Go, o Reverse, uma janela aqui com o DOS, propriamente dito, uma janela com um bloco de notas, com arquivo de texto. Então você tem várias janelas com vários programas em cada uma delas. É um programa em cada uma delas. Assim como hoje a gente tem, cada programa abre uma janela, certo? Então o navegador abre uma janela. O Windows Explorer, para a gente abrir as pastas, abre uma janela. Então esse esquema de janelas que foi criado com o Windows. Então veja que, embora muito tenha mudado, as ideias principais ainda persistem. Né, a barra de rolagem aqui é muito parecido como é hoje, então algumas coisas vão se mantendo, só vão sendo aperfeiçoadas. Aqui o Windows 3.0, então algumas versões depois, ainda bem antiguinho, mas vejo que se aproxima ainda mais do esquema de janelas que a gente tem hoje. O bloco de notas mudou pouco desde então. Ah, algumas coisas que são estranhas para a gente, né? Então, ele já tem essa parte superior da janela com o botão que eu imagino seja o minimizar, mas aqui tem uma setinha para baixo, uma para cima. Não sei como seria isso. Né? Hoje a gente tem o xizinho para fechar, o quadradinho para maximizar ou minimizar. Então, isso ainda mudou um pouco mais. O Windows 98, agora lançado em 98, né, que daí para imaginar, já bem mais próximo do que a gente tem hoje, ainda que bem antiguinho, né, não se usa mais, mas veja, a barra de tarefas aqui embaixo, o menu iniciar, a hora, aqui todos os programas, o esquema de janelas bem parecido com hoje, o ícone também. Então veja que, por mais que sim, muita coisa mude, muita coisa avance, eles tentam manter certas coisas familiares, principalmente dessa ideia de que o SEO quer facilitar para o usuário. Então, se ele muda muito de uma versão para outra, isso não vai acontecer, certo? O Windows 7, já mais atual, esse ainda é muito usado até hoje. Só colocando de exemplo, né? Então veja que a gente pode comparar bastante essas duas versões, embora tenha um tempo bom entre elas e muita coisa tenha mudado, muita coisa tenha melhorado, mas você ainda pode fazer relações entre essas duas versões. Agora, nessa parte de alguns elementos, eu vou fechar os slides e vou passar para o computador. Vocês estão se vendo aí rapidinho, já vou tirar vocês. Espera aí, passar para o lado. Bem, estão vendo minha tela? Parece que sim. Então aqui a gente está na área de trabalho do Windows, certo? Então quando você liga o computador, essa é a primeira tela com que a gente vai lidar. Vocês estão vendo meu mouse? Deixa eu só abrir um. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então veja, na tela principal aqui é onde eu tenho os meus é a minha área de trabalho, certo? E aqui eu tenho vários ícones. Os ícones no Windows, eles representam programas ou pastas, certo? Ou arquivos em geral. Então, por exemplo, nesse lado, isso é personalizável, certo? Então essa é a minha tela. Nesse lado a gente tem alguns diretórios, certo? A gente tem a lixeira, que tudo que é excluído no computador fica primeiro na lixeira, caso você queira recuperar, caso você não queira excluir aquilo de fato. Este computador que a gente vai ver, jogos, onde eu tenho aqui meus jogos, Google Drive também é a pasta do Google Drive, então eu tenho alguns diretórios, mas eu também posso ter programas, certo? Então aqui são ícones que representam programas. Se eu clico duas vezes em cima de algum deles, ou clico direito em abrir, eu coloco aquele programa, transformo ele em processo, coloco ele em execução, certo? Então, beleza, essa é a parte principal da área de trabalho. Aqui embaixo eu tenho a minha barra de tarefas. No canto inferior esquerdo, eu tenho o botão Iniciar, que vai abrir o menu Iniciar. E aqui
fica como uma das principais funções. A partir daqui eu consigo acessar praticamente tudo que eu preciso dentro do computador. Então, eu tenho aqui todos os meus programas que estão instalados. Então, qualquer programa que está instalado está dentro dessa lista aqui. Então, por exemplo, se eu quiser abrir o Word, né, o Word faz parte do Microsoft Office. Então, eu vou procurar aqui na letra M, está em ordem alfabética. Aqui, ó, Microsoft Office 2013 é um diretório, uma pastinha. Quando eu clico, vai abrir todos os programas do Office e eu tenho aqui o Word 2013. Então, se eu quisesse abrir o Word, eu poderia vir por aqui, certo? E assim como para qualquer programa que tiver instalado no meu computador. Aqui da opção do Windows 10, né, tem alguns programas próprios aqui, eu posso personalizar isso também. Praticamente eu uso pouco isso. E aqui na parte esquerda tem o usuário que está logado no momento. Posso abrir documentos e imagens, que são diretórios, são pastas dentro do meu computador, onde eu posso salvar meus documentos e as minhas imagens. Ligar e desligar, a opção está aqui. Tem as configurações também, certo? Então, através daqui eu consigo acessar as configurações do meu computador. Eu já volto aqui, eu vou minimizar. Ah, lembrando, né? O Windows trabalha com janelas. Então, eu abri as configurações, isso é uma janela. Eu posso diminuir o tamanho, eu posso arrastar, posso clicar aqui de novo, né, nesse ícone, maximizar. Aumentei. E se eu clicar em X, eu vou fechar. Então, eu vou terminar esse processo. Se eu clicar aqui nesse símbolozinho, né, nesse hífen, eu vou minimizar e as configurações vão para a minha barra de tarefas. Então, essa é outra função da barra de tarefas. Todos os processos que estão abertos, os programas que eu abri e estou usando, eles ficam aqui na minha barra de tarefas, quando estão minimizados, e eu posso acessar eles através daqui. As configurações, por exemplo, é representado por essa engrenagem. Se eu clicar aqui, ela volta para a minha tela. Se eu minimizo, eu mando ela para baixo de novo, certo? Vejo que eu estou com várias coisas abertas. Eu estou com o Windows Explorer, eu estou com o Mozilla aqui, com a videoconferência, estou com os slides. Está tudo aberto aqui e fica mostrando na minha barra de tarefas. No canto direito também tem algumas opções, né? A data e a hora fica sendo mostrada aqui. No Windows 10 a gente tem as notificações que mostram, por exemplo, quando eu recebo um e-mail, alguma coisa mostra aqui nas notificações. Aqui já está o exemplo do e-mail. Tem algumas configurações aqui também. E tem algumas informações relativas do sistema ou de alguns programas abertos. Então, né, principalmente no notebook, a gente tem aqui a opção da bateria. Eu vejo a bateria do meu computador, eu consigo ver se ela está carregada, se está carregando. Internet, aqui no caso do Wi-Fi, vejo que está conectado, onde está conectado. O som, posso ver aqui também. E na setinha eu vejo outros programas em execução que podem aparecer aqui e trabalhar algumas opções. Então, conhecendo a área de trabalho e a barra de tarefas. Importante no Windows também, né? Sempre que a gente clica com o botão direito do mouse em qualquer coisa, a gente abre uma barra de opções que nos fornece algumas opções adicionais no sistema. Então, por exemplo, se eu clico com o direito em qualquer lugar na área de trabalho, eu tenho várias opções. A principal delas eu acho que seria um novo, que é onde eu posso criar uma nova pasta, por exemplo, ou um novo arquivo. Né? Posso criar um novo documento de texto, um novo arquivo do Word. Posso fazer tudo por aqui. Então, por exemplo, vou criar uma pasta nova. Agora eu posso dar um nome para ela, vou chamar de teste. Então, pronto, eu criei um novo diretório, uma nova pasta. E isso é função do gerenciador de arquivos, certo? Então, o gerenciador de arquivos do Windows, que a gente acabou de ver, que criou essa pasta para mim. E a interface gráfica está mostrando ela aqui para mim. Se eu clico duas vezes, eu vou abrir ela, abrir na outra tela, deixa eu arrastar para cá. Então aqui eu tenho uma pasta vazia. Essa janela que abriu, mostrando essa minha pasta, ela é um programa também, certo? Ela é um programa do Windows que chama Windows Explorer ou explorador de arquivos, que é através dele, né, explorador é a ideia que você pode explorar os arquivos do seu computador. Então, através dele eu posso navegar entre as pastas. Essa pasta está vazia, se eu clicar com o direito nela, mesma ideia da área de trabalho, aparece a opção novo, onde eu posso criar o que eu quiser, por exemplo, um documento de texto, chamar de teste.
pronto, eu tenho um novo arquivo de texto, posso abrir. E esse novamente é uma nova janela. Veja, um outro processo que eu pus em execução. Então, nesse momento, eu estou com várias janelas abertas e isso é uma das funções que o Windows me permite. Estou com uma janela do bloco de notas, estou com uma janela do Windows Explorer. Tudo bem? Então, algumas das funções principais do Windows. Se eu clico direito em um arquivo, né, até o momento eu estou clicando com o botão direito em espaços vazios. Se eu clico com o direito em um arquivo, em um ícone específico, eu vou ter outras opções. Aqui eu estou com mais opções que normais até por causa de alguns programas que eu tenho instalado. Mas eu acho que as principais a gente pode colocar aqui embaixo. Ó. Vixe, ele não deixa eu dar o zoom direito. Eu tenho a opção de renomear, que é que se eu quiser mudar o nome do arquivo. Então, se eu clicar aqui, eu tenho a opção de trocar o nome do meu arquivo. A opção de excluir, onde eu vou mandar ele para a lixeira, quando eu quero apagar esse arquivo. Tem a opção de copiar e recortar. Qual que é a diferença de copiar e recortar? Quando eu quero copiar, vamos usar esse exemplo primeiro. Eu quero criar uma cópia desse arquivo em outro lugar. Então agora eu cliquei em copiar. Se eu quiser colar ele, ou seja, criar uma cópia na área de trabalho, eu vou voltar na área de trabalho, deixa eu minimizar aqui. Quero criar aqui, beleza, eu vou clicar com o direito em um espaço vazio. E agora eu tenho a opção colar. Veja que eu tenho colar e colar atalho. Eu vou clicar em colar primeiro e depois eu falo da diferença entre as duas. Pronto, agora eu tenho uma cópia daquele arquivo aqui, certo? Então eu tenho o teste aqui e tenho o teste aqui na pasta. São dois arquivos diferentes, certo? Eu criei uma cópia dele, mas agora são dois arquivos diferentes. Como era um arquivo vazio, ele está sem nada, mas se tivesse algum texto digitado aqui, ele estaria igual na área de trabalho. Vou digitar aqui, por exemplo, oi. Deixa eu formatar para vocês enxergarem. Tudo bem? Então, eu alterei o arquivo da área de trabalho, clico em arquivo, salvar, pronto, salvei esse arquivo. Como é uma cópia, ou seja, é outro arquivo, isso eu fiz na área de trabalho, isso não afeta o meu arquivo original, certo? Então, o arquivo da minha pasta ele está vazio ainda. O que eu mudei foi o da área de trabalho, é uma cópia. São arquivos diferentes agora. Mas a outra opção que eu tinha, lembra, era colar atalho. Eu tinha um colar e o colar atalho. Quando eu clico em colar atalho, eu não estou criando outro arquivo, eu estou criando um atalho, uma referência para esse arquivo. Então isso aqui não é um arquivo novo, é só um atalho mesmo para esse daqui. Então ao invés de abrir essa pasta para abrir, aí sim abrir esse arquivo do bloco de notas, eu posso abrir direto aqui. Mas agora quando eu digito alguma coisa, salvo, se eu fechar, eu alterei esse arquivo aqui da área de trabalho. Quando eu abro o arquivo da pasta, ele também está alterado. Por quê? Porque é um arquivo só. Esse é o arquivo real. Aquele é só um atalho. Aquele eu posso inclusive apagar, que eu não apago esse. Então, essa é a diferença de colar e colar atalho. O atalho cria só uma referência, ele não cria um arquivo novo. Outra opção que a gente tinha aqui, além do copiar, era o recortar, certo? A diferença do recortar para o copiar é que, ao invés de criar uma cópia, de duplicar o arquivo, ele vai tirar daqui e mandar para outro lugar. Então, eu cliquei em recortar, vou clicar com o direito na área de trabalho, colar. Veja que ele veio para cá e sumiu daqui, certo? Então, eu recortei, tirei ele daqui e colei aqui, passei para cá. Então, só mostrando aí copiar e colar. Tudo isso que eu estou falando aqui a gente vê na ONG, nas aulas práticas, com mais calma. Vai fazendo na prática, todo mundo fazendo junto. Né? Pela videoconferência é meio difícil, é só para a gente mostrar algumas das funções principais do Windows, para a gente ter uma ideia. E daqui a pouco eu abro para vocês tirarem dúvidas também. Agora eu vou selecionar os dois, ou melhor, fazer um de cada vez. Eu vou clicar com o direito no teste, excluir, direito aqui, excluir também. Então já excluí tudo, está tudo na minha lixeira. Posso clicar com o direito na lixeira, esvaziar a lixeira. Agora sim eu realmente vou apagar tudo permanentemente. Ele deixa na lixeira, porque se eu abrir aqui, de repente eu excluir algo errado,
eu posso clicar com o direito no arquivo e restaurar. Então ele tira da lixeira, ele traz aquele arquivo de volta. Então, né, nossa, excluí algo errado e agora vai na lixeira, procura, direito, restaurar, ele volta para o lugar. Mas no caso eu queria apagar tudo mesmo, então clico direito, esvaziar a lixeira, apaguei tudo. Ok, então a gente viu as funções básicas para a gente lidar com os arquivos, certo? Copiar, colar, renomear para mudar o nome e excluir. E a gente viu como criar novos arquivos também. Ah, nas configurações que a gente tinha aberto aqui, né, eu tinha minimizado, a gente tem as principais configurações do computador, do sistema operacional. Não vou mostrar elas aqui, né, entre muito específico, mas tem as configurações de sistema, como tela, som, de dispositivos específicos, como impressora, mouse, rede, internet, usuário, várias coisas. Essa tela de configurações ela é nova, ela é do Windows 10. Até então, nas versões anteriores, a gente tinha o painel de controle com praticamente as mesmas funções e ele ainda existe no computador, certo? Então, eu vou entrar aqui na pesquisa, que fica o fone desliga sozinho depois de um tempo, perdão. Do lado do botão iniciar, eu tenho o símbolo de pesquisa, certo? Onde eu posso pesquisar qualquer programa ou arquivo dentro do computador. Então, eu vou clicar aqui e vou digitar painel de controle. Ó, nem terminei, já apareceu aqui. Vou clicar. Aqui também tem várias opções de configurações do computador, que é o que tinha também nas versões anteriores. Acho que desde o XP, pelo menos. 98 acho que já tinha também. É claro que é um pouco alterado com o tempo, mas se mantém. E mesmo agora que a gente tem as opções das configurações do Windows 10, que é um pouco diferente, a gente ainda mantém o painel de controle. Mas muitas opções são similares. Por exemplo, dentro do painel de controle a gente tem programas e recursos. Quando a gente clica, a gente tem uma lista com todos os programas instalados no computador. A gente usa aqui muito para desinstalar algum programa, certo? Então, se você precisa desinstalar algum programa, você vai no painel de controle, programas e recursos, e aí se eu clicar aqui com direito a algum programa, aparece a opção desinstalar, certo? Nas configurações eu também tenho essa opção, então é um outro caminho. Então, vou lá no menu iniciar, configurações, eu tenho aqui a opção aplicativos, certo? Né? Equivalente a programas. Veja, também tem uma lista com todos os programas. Que se eu clicar, opa, se eu clicar com o botão direito, na verdade com o botão esquerdo mesmo, aparece a opção desinstalar também. Então são dois lugares diferentes com as mesmas opções. E por que que se mantém os dois lugares diferentes? Lembra essa ideia do Windows não mudar radicalmente de uma versão para outra, para que a gente se acostume. Então você tem essas configurações novas, mas você ainda tem a versão antiga do painel de controle para quem já estava habituado a lidar daquela forma, né? Então, são alguns mecanismos que eles criam para você ir lentamente se adaptando às novas versões. Esse diretório este computador, eu vou abrir ele aqui. Ele é interessante porque através dele eu consigo visualizar as minhas memórias secundárias, certo? Meu HD e meu SSD no caso. Então, eu tenho no meu computador instalado duas memórias secundárias. Eu tenho o meu SSD, que é onde fica instalado o sistema operacional e os meus programas, e eu tenho um HD, onde eu deixo os arquivos, principalmente fotos, documentos de texto, instaladores, eu deixo tudo no, ah, no HD. Então, essa primeira aqui, ó, eu tenho dispositivos e unidades, onde eu vou ver esses dispositivos. Esse primeiro, disco local C, representa o meu SSD, a minha memória secundária principal, entre aspas, né, porque é onde está instalado os SO e os meus programas. Inclusive está bem cheio, está até vermelhinho aí, como vocês estão vendo. Por padrão, esse disco secundário onde está instalado o SO, ele é chamado de disco local e usa o C dois pontos para representar ele. Então, né, o disco C dois pontos é onde está instalado o SO. Se eu abrir ele, eu vou ver. Aqui está todos os meus arquivos, todos os meus programas e os arquivos relativos a esses programas instalados no computador. E aqui eu estou vendo, né, como que ele gerencia isso.
Aqui tem muita pasta que não teria no computador de vocês, que são de programas que eu tenho instalado. Mas o importante aqui é, por exemplo, arquivos de programas. Aqui fica todos os meus programas instalados e todos os arquivos que eles precisam. Eu tenho usuários, aqui está uma pasta para cada usuário do meu computador e os arquivos desses usuários. E eu tenho a pasta do Windows. No geral, a gente não deve, o usuário padrão não deve entrar aqui no disco local C e mexer, mas em especial a pasta que menos deve se mexer é a pasta Windows. Aqui está todos os arquivos relativos ao Windows. Então, é só para a gente mostrar que isso tem que estar salvo em algum lugar na sua memória secundária, mas a gente não deve ficar mexendo aqui, certo? Então lembra, falei que o Windows está instalado na memória secundária, no HD, e é aqui que ele está. E essas duas unidades, no meu caso, representam o meu HD. Está dividido em dois porque eu particionei em dois, certo? Então tem essa opção também. Mas é um HD só, mas tem duas partições. Então tem os arquivos que eu deixo aqui e tem os arquivos que eu deixo nessa outra partição. E por fim tem aqui a unidade de DVD, que não tem nada no meu DVD nesse momento, então ela só está aqui. Se eu clicar não vai fazer nada, ele só abriu o meu drive de DVD. Se tivesse algum DVD aqui no driver, ele iria abrir o conteúdo deste DVD. Tudo bem? E aqui tem outros diretórios que eu posso acessar dentro do meu computador. Ah, outra coisa que eu queria mostrar, deixa eu até voltar na aula aqui. Então aqui vocês podem consultar o material depois, onde eu só explico algum desses itens. Uma coisa que cai muito em concurso, eu não concordo, não acho necessário, mas tem bastante, são as teclas de atalho, certo? Então, o que é uma tecla de atalho? Uma tecla de atalho, ela é um... Opa, peraí, da direita. Ela é um conjunto de teclas que, ao serem apertados simultaneamente, ou seja, juntos, executam uma determinada ação pré-definida. O objetivo é facilitar e agilizar o usuário a realizar suas tarefas, né? Então, aqui um exemplo de três teclas que, se apertadas simultaneamente, executam uma certa ação. E você tem vários teclas de atalho possíveis. Então, né, por que eu não concordo que isso seja cobrado em concurso? Porque ninguém devia ser obrigado a decorar tudo isso, porque muitas coisas a gente não usa, certo? Algumas é interessante e facilita o nosso trabalho, agiliza o nosso trabalho, mas não é 100%, não devia ser necessário, isso não devia cair em concurso do jeito que cai. Então, por exemplo, né, uma tecla de atalho é o Ctrl C. A gente viu como copiar pelo mouse, certo? A gente foi lá, clicou com o direito, clicou em copiar. A gente poderia ter só clicado no arquivo e apertado Ctrl C, nessas duas teclas ao mesmo tempo. Só voltando no desenho aqui, ó, o Ctrl é essa tecla aqui, e a letra C. Então, se a gente apertar o Ctrl C juntos, a gente pode copiar um arquivo, ou uma imagem, ou um pedaço de texto com essa tecla de atalho. Ou recortar também. Lembra, tinha a opção de recortar pelo mouse e a gente pode apertar Ctrl X para recortar. Depois, para colar, Ctrl V. Quando a gente quer desfazer uma ação, você excluiu alguma coisa errada ou você digitou, apagou um trecho errado do seu documento de texto, se você apertar Ctrl Z, você desfaz a última ação. Ctrl Y, refaz a última ação. Alt F4, fecha a tela que está aberta, o item ativo. Ctrl Shift ESC, abre o gerenciador de tarefas e assim por diante. São muitas as opções de tecla de atalho e que pode cair em concurso. Peraí, voltando aqui. Então tem vários tipos, né? Então, por exemplo, o que eu queria mostrar é o Ctrl Shift ESC, que abre o gerenciador de processos ou de tarefas, que eu quero mostrar algumas coisas que a gente comentou na parte teórica, mas para a gente ver aqui na prática como está acontecendo. O gerenciador de processo a gente abre muito quando trava alguma coisa para a gente matar o processo através daqui. Então, tá vendo que a gente está olhando para todos os processos que estão em execução no meu computador agora, certo? O que ele mostra aqui em aplicativos são os que eu consigo ver, certo? Então, o que está aberto e eu consigo ver é o Firefox, que é o meu navegador.
que é onde está aberta a conferência, o próprio gerenciador de tarefas, que eu acabei de abrir, ele é um processo também, o Google Chrome, que é onde está fazendo a live, o PowerPoint, onde está a apresentação da aula, o OBS Studio, que é onde eu gravo tudo, é onde eu faço esse esquema, né, com a câmera, e o Windows Explorer, que é o que abre as minhas pastas, meus diretórios. Então, esses são os aplicativos que estão abertos. Aqui embaixo são os processos em segundo plano. Lembra que eu falei que tem muita coisa sendo executada, mas que eu não vejo, né, que está por detrás, está em segundo plano? Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a quantidade de processos que eu tenho rodando em segundo plano. Fora alguns processos do Windows, né, são processos do próprio sistema operacional que estão rodando. Veja que é muita coisa. São muitos processos que estão rodando, por isso essa ideia de que tem que ter uma gerência, porque não tem recurso para tudo isso. Falando em recursos, aqui a gente tem uma pequena ideia desses recursos, como cada processo usa. A gente tem a coluninha da CPU, é o quanto aquele processo está usando a CPU. Não tenho certeza do que esse número significa, eu imagino que seja em função do tempo, né? Uma certa fatia de tempo, qual processo está usando mais a CPU? Né? Talvez não seja igual o tempo. Né? De repente, ó, esse processo é mais importante, ou ele precisa de mais tempo, então esse processo vai ficar mais tempo na CPU do que outros. Imagino que seja isso. Memória, o quanto de memória ele está ocupando, memória RAM, memória principal. Disco, aqui é o quanto ele está usando o HD, aqui ele está pensando em transferência, né? Quando ele está fazendo trocas com o HD. Rede, como ele está enviando dados na internet, pela rede. GPU, lembra? GPU é a placa de vídeo, a gente comentou na aula passada, o quanto está usando da GPU. Então, esses são alguns recursos, não são todos, mas alguns recursos que os processos podem usar, e aqui a gente está vendo como eles estão usando. Então, né, só voltando. O OBS Studio, por exemplo, é o programa que eu estou usando para fazer a transmissão. É ele que está montando essa cena, está renderizando isso e enviando para a internet. Então veja que ele é um dos que mais pesam no computador, certo? Ele está usando bastante da CPU em comparação aos outros, 17%, os outros estão usando bem menos. Memória, mais ou menos, está usando uma quantidade boa. Quem mais está usando aqui é o Google Chrome, e o Google Chrome é famoso por consumir muita RAM, então isso faz sentido. Ele está usando muita GPU também, porque ele está lidando com vídeo, certo? Ele está pegando a minha tela, gravando isso de alguma forma e transmitindo esse vídeo pela internet. Então, por isso que ele precisa muito da GPU. Está usando muito a placa de vídeo. O Firefox, que é o navegador de internet, veja que ele é o que ele está mais usando na internet, certo? É através dele que está tendo a videoconferência. Então, eu estou enviando essa imagem que vocês estão vendo, está sendo enviada pela internet. Estou enviando o meu áudio do microfone e estou recebendo de vocês o vídeo, o áudio de vocês. Então é ele que está mais usando a internet. Os outros, muitos nem estão usando ou estão usando bem menos, certo? Então veja que aqui a gente tem essa ideia de como os processos usam os recursos. Se a gente olhar aqui em desempenho, a gente também tem um gráfico para cada recurso. A CPU, por exemplo, está sendo bem usada. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O meu processador, ele tem dois núcleos. Lembra que a gente comentou sobre core, sobre núcleo na aula passada? Que é basicamente o quanto ele vai conseguir processar ao mesmo tempo. Ele tem quatro processadores lógicos. A gente não comentou muito sobre isso, mas ele tem dois processadores físicos, mas ele simula mais dois. Então, assim, para a gente não entrar muito em detalhe de arquitetura, o que a gente pode dizer é, tendo quatro processadores lógicos, a minha CPU consegue processar quatro processos de uma vez. Ao mesmo tempo, ele consegue executar quatro instruções diferentes. Mas veja, eu tenho 244 processos rodando. Então, mesmo se eu tivesse o processador mais potente de computador pessoal, eu não conseguiria rodar tudo isso ao mesmo tempo. Pior que isso, eu tenho 2.919 threads. A gente fala de processo, mas cada processo pode ter várias threads. Threads são fios de execução. Então, um mesmo processo pode ter vários processinhos, por assim dizer, vários pequenos processos que são executados para cumprir aquela tarefa. Então, na verdade, o que eu tenho que me preocupar são com essas 2.919 threads para serem executados em quatro processadores lógicos. Ou seja, por isso que essa parte de gerência de processos feitos pelo SO é importante, porque são muitos processos,
muitas threads para pouco processador. Então ele tem que ficar fazendo essa troca o tempo todo. Porque eu tenho a ilusão, quando eu estou utilizando, que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Está tudo sendo executado ao mesmo tempo. Aqui eu estou mostrando a minha tela, estou vendo vocês, está fazendo a live, e o Windows está fazendo um monte de coisa que eu nem estou vendo, tudo ao mesmo tempo. Mas isso é ilusão. Ele está só trocando isso muito rápido e parece que está sendo feito ao mesmo tempo. Opa, como eu faço aqui? Aqui. E aqui eu posso ver outros recursos na memória, como está sendo usado. Disco, vejo que o disco ele usa pouco, né? O disco C, por exemplo, ele usa, mas veja que é pouquinho, é de vez em quando que ele usa. É aquela ideia de que a gente quer usar o disco o mínimo de vezes possíveis, porque o disco é lento comparado ao processador e à memória. Então, quanto menos usar, melhor. De fato, é o que está acontecendo. A gente está usando pouco disco. A internet, no momento, eu estou usando bastante. O Wi-Fi está que nem doido aqui porque eu estou fazendo a live, estou fazendo a videoconferência com vocês. A GPU também está usando bem, porque ele está trabalhando com a live, inclusive. Depois eu vejo isso. Tudo bem? Acho que era isso que eu queria mostrar aqui. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queriam ver em relação ao Windows, a uso geral? Aqui é só para a gente ter uma ideia bem geral. Não é, né, na ONG, nas aulas presenciais, que se Deus quiser, ano que vem a gente consegue retornar tudo normalmente. A gente vê isso com muito mais cautela, com todo mundo fazendo na prática, para aprender mesmo. Aqui é só para mostrar de forma bem geral, mas ainda assim, se tiver alguma dúvida específica que eu possa atender, a gente pode tentar. Alguma coisa? Pedro, Oi? outro dia meu neto estava jogando aqui e não sei o que ele fez. Eu tinha a minha barra de tarefa no computador e ele sumiu com o ícone do Google. E não só sumiu, como que a barra que estava em horizontal, ela foi para o canto direito do computador em vertical. Não sei como que ele fez isso. Perfeito. E Vamos ver como o que resolver será isso. que aconteceu? Ah, a barra de tarefas, ela fica por padrão. Vou só desligar esse microfone por causa do eco, pera aí. Tá. Ela fica por padrão aqui embaixo, certo? Mas a gente pode mudar ela de lugar. A princípio ela fica travada, então eu não consigo. Mas ó, se eu clicar com o direito em cima dela, botão direito, lembra, botão direito aparece sempre mais opções, aparece uma lista de opções. Eu tenho aqui uma lista de opções. Uma delas é essa daqui, ó, bloquear todas as barras de tarefas. Ela está bloqueada, está com certinho aqui. Deixa eu ver se dá para ler. Não dá para dar zoom. Mas enfim, está escrito aqui, bloquear todas as barras de tarefas com certinho, quer dizer que está bloqueado. Eu vou clicar, então agora eu desbloqueei. Se eu clicar com o direito de novo, está desclicado. Agora eu posso mudar ela de lugar. Eu posso só vir aqui e arrastar para cá. Tudo bem? Então o que você tem que fazer para tirar isso? Primeiro você pode só clicar e segurar e arrastar aqui para baixo. Se já vir, beleza. Se não vier, é porque ela está bloqueada, aí você clica com o direito e desclica a opção de bloquear, certo? Se eu bloquear, ó, eu não consigo arrastar, não vem. Se eu desbloquear, cliquei em bloquear, agora eu consigo arrastar. Né? Eu posso colocar onde eu quiser, inclusive, aqui em cima, aqui do lado. Ela é personalizável. Vou bloquear ela aqui embaixo. Você falou do Google Chrome, certo? Né? Que ele sumiu daqui. Eu também posso escolher os programas que ficam aqui. Eu posso, por exemplo, o Firefox está fixado. Se eu clicar com o direito, eu posso desafixar. Então eu tiro ele daqui, certo? Se eu quiser colocar aqui, eu posso só arrastar alguma coisa e colocar ali. Então, por exemplo, o Google Chrome deve estar na sua área de trabalho, certo? Então é só você pegar ele e arrastar aqui para baixo. O meu não está, então eu vou pegar outro programa qualquer. Vou pegar o NetBeans, né, programa que eu uso aqui para programar em Java. Se eu segurar e arrastar ele até aqui embaixo, vai aparecer a opção ali fixar em barra de tarefas. Pronto, fixou. Ficou aqui.
Então você pode fazer isso com o Google Chrome, certo? Se ele sumiu, você clica e segura nele e arrasta até aqui embaixo. Ele vai ficar fixado aqui. Tudo bem? É isso? Mas aonde que ele se encontra? A dificuldade foi achar onde que Ah, ele tá. está. Se ele não está na área de trabalho, aí você vem aqui no menu iniciar. Aqui você tem todos os programas, certo? Então nessa barrinha aqui, ó, eu vou lá no G, né, Google Chrome. Aqui, ó, Google Chrome, certo? Aí daqui você pode segurar daqui mesmo e arrastar para cá já. Ou para a área de trabalho, se você quiser fazer a cópia aqui, ó. Pronto, ficou aqui. Depois eu posso arrastar. Outra opção, o sistema de busca do Windows, ele é muito bom, né? Principalmente nessas últimas versões. Então, se eu clicar pesquisar aqui, eu consigo achar praticamente qualquer coisa que está no meu computador, seja programa, seja arquivo. Então, se eu quero Google Chrome, eu posso escrever Google. Olha lá, já apareceu o Google Chrome, certo? Quero abrir o Word? Digito Word, apareceu o Word, é só eu clicar ali para abrir. Um arquivo, então, por exemplo, eu tenho minha monografia, vamos ver se ele acha aqui, tomara que ache. Olha, eu tenho minha pasta monografia do meu TCC do ano passado. Então, essa parte de pesquisa, e tem os arquivos aqui se eu quiser. Então, essa pesquisa do Windows ela é muito boa, principalmente nessas últimas versões a partir do Windows 8. O Windows 7 também funciona bem, mas acho que a partir do Windows 8 funciona melhor. Então, qualquer coisa que eu queira encontrar dentro do meu computador, eu posso usar a opção de pesquisa do Windows. Tudo bem? Certo? Mari, alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, só para a gente encerrar, vou trazer vocês de volta para cá. Voltar na segunda tela. Só tem uma última questãozinha, mas ela é tranquila até. Se eu me lembro bem. Para a gente encerrar a aula. Então, aqui tem uma outra pergunta envolvendo sistemas operacionais. Tem algum barulho que tá. Acho que tranquilo. Então, no Microsoft Windows 7 ou 7, dependendo de quem fala, em sua configuração original, assinale a alternativa correta sobre a operação de minimizar uma janela, clicando no ícone minimizar da barra de título destacado na imagem a seguir. Então aqui é só formalizando algumas coisas que a gente tem simples, né? Lembra? Quando a gente clica aqui no minimizar, a gente minimiza um processo. A gente até mostrou aqui hoje, minimizando uma janela. Então, quando eu clico no ícone de minimizar, o que que ele faz? Ele significa reduzi-la, reduzir a janela até que o programa seja encerrado. É a operação que converte a janela em um ícone na área de trabalho. Significa reduzi-la a um tamanho que ocupe uma área livre da área de trabalho. É a operação que converte a janela em um ícone da barra de tarefas. Ou é a operação que encerra o programa em execução. Então veja, essa aqui é uma pergunta que é relativa a algo simples que a gente faz sempre, mas às vezes a gente não pensa em uma forma de descrever isso com palavras de uma forma formal. E aqui ele cobra isso. Algum palpite? Eu fico com a letra C, reduzi-la. Letra C? Para... Ah, aí desativou. A Mari fica com a B? Certo, então a Mari foi na B, a Suzy foi na C, a resposta é a D. Só explicando. A C, no caso, a sugestão da Suzy, significa reduzi-la a um tamanho que ocupe uma área livre na área de trabalho. Essa seria mais ou menos a ideia, mais ou menos, porque a área livre, não necessariamente, mas seria a ideia de quando a gente tem a tela inteira e a gente clica no quadradinho do meio para diminuir o tamanho da tela. O minimizar não é que ele diminui, ele esconde, certo? Ele
ele entre aspas fecha a tela. Ele não fecha o aplicativo, mas aquela tela some. Some e vai para onde? Vai para a barra de tarefas, certo? Converte a janela em um ícone na barra de tarefas. Fica lá o ícone lá embaixo mostrando que está aberto. Se você clicar lá, ele volta de novo. Então não era a opção B também, porque a opção B era quase igual a D, só que é um ícone na área de trabalho. Mas não, o ícone não fica na área de trabalho, nesse caso. Ele fica na barra de tarefas. Tudo bem? Então, ah, tem mais uma questão, tinha esquecido. Então, mas só mostrando aqui, né, quando eu clico aqui em... Opa, cadê meu mouse? Aqui. Quando eu clico aqui em minimizar, certo? Aqui em cima, ele vem aqui para baixo. Ele virou um ícone na barra de tarefas. Quando eu clico de novo, ele volta. Então, assim, é algo que a gente sabe o que é, mas na hora de formalizar, de descrever isso em palavras, às vezes é um pouco mais chatinho. Ah, tá. Outra questão. Na verdade, eu vou falar sobre ela antes, que eu tinha me esquecido. Então, volta aqui. Dentro das teclas de atalho, uma tecla interessante que ela ajuda a gente a não precisar do mouse, principalmente, é a tecla Alt, certo? No teclado, ela fica... Voltando aqui, peraí. Ela é essa tecla aqui, certo? Tem o Ctrl, o FN no notebook, o Windows e a Alt, logo do lado da... Estou apontando aqui como se vocês estivessem vendo, né? Logo do lado da barra de espaço, certo? Quando você aperta a tecla Alt em qualquer programa, vamos pegar o PowerPoint aqui mesmo. Ele permite você acessar diversas opções daquele programa só com o teclado. Então veja que quando eu apertei o Alt, apareceu várias letrinhas nos menus do PowerPoint, certo? Se eu quiser abrir o menu Animações, por exemplo, é só apertar a tecla U agora. Alt, aperto a tecla U, abrir as animações, certo? E dentro de animações tem outras opções. Se eu quiser voltar para a página inicial, também tem algumas opções aqui, né? Se eu apertar o X, eu posso recortar, o C, copiar, criar um novo slide. Então, tenho várias opções aqui. Isso no PowerPoint. Mas, por exemplo, se eu estiver no Explorer, onde eu estou abrindo as pastas, e eu apertar o Alt, também é a mesma ideia. Eu estou aqui, tem a opção do arquivo, do início, compartilhar, tem uma letra para cada. Então, se eu abrir a opção V, por exemplo, eu vou para o menu Exibir. Se eu quiser mudar o modo de exibição, eu posso mexer aqui, posso mexer com as setas também, certo? Então, o mouse, ele ajuda muito, mas eu poderia controlar tudo no computador só com o teclado também. O Mozilla, mesma coisa, apertei o Alt, tá vendo? Ele apareceu um menu aqui em cima com várias opções, não sei se dá para ver aí. O arquivo, editar, exibir, histórico. E veja que embaixo de algumas letras, não sei se vai dar para ver pelo celular, tem um sublinhado. Por exemplo, em arquivo, o A está com sublinhado. Em editar, o E está com sublinhado. Em exibir, o X está com sublinhado. Então, quando eu apertar essas letras, por exemplo, o A de arquivo, ele. Opa, peraí que eu estou com o mouse. Se eu apertar o A de arquivo, ele abre o menu do arquivo. E aqui eu posso usar as setas ou também posso usar essa opção de letras, né? Então, se eu apertar ali ah, nova janela, tem um no J. Não sei se eu só sujeira aqui, não. Tem mesmo. Ele abriu uma nova janela. Então, essa é uma opção interessante dentro das teclas de atalho. Na última questão, eu só coloco alguma coisa sobre isso. Mas eu vou meio que pular essa questão, mas ele coloca um texto longo. Mas ele está falando que tem as opções, né, de você usar comandos através do teclado, são essas teclas de atalho, não apenas pelo mouse. Ele fala da tecla Windows, que é uma dessas teclas que são usadas. E aí ele comenta no final: para a maioria dos programas que utilizam janelas do sistema, para os aplicativos do sistema e programas do Office, o acesso à barra de ferramentas pode ser habilitado ou desabilitado por uma tecla especial. Após essa habilitação, o usuário pode utilizar outras teclas, nas letras, para ativar os comandos específicos da barra. A tecla especial a que se refere o texto acima é a tecla Alt que a gente acabou de ver, certo? Então essa questão eu coloquei só por esse motivo. Tudo bem? E aí sim, encerramos a aula.
Alguma dúvida, alguma questão? Tudo certo então? Estão gostando? Eu sei que está sendo uma experiência nova para a gente também, essas aulas mais teóricas, à distância, é bem diferente do que a gente fazia na ONG, mas eu espero que dê para aprender alguma coisa, que esteja sendo, ah, que esteja servindo para vocês, certo? Para vocês aprenderem mais e que isso ajude também a entender melhor essa máquina que a gente usa tanto, né? Seja o computador, seja o celular, que é o mesmo princípio. A gente entender mais com o que está lidando e ajude a gente a manusear de alguma forma. E caso alguém, né, tenha interesse de prestar concurso ou qualquer tipo de prova nesse sentido, também tenha o conhecimento mais teórico. E mesmo para saber, né, quando tem notícias falando sobre isso, que a gente sempre vê, quando for comprar um computador, comprar um celular, a gente saber melhor o que é tudo aquilo e decidir melhor também. Então, tudo certo? Sim, presencial é sempre melhor. Tomara que ano que vem a gente já possa voltar normalmente e a gente retoma algumas coisas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até, até mais.